Estamos ao vivo aqui na primeiro episódio da segunda temporada do Brationcast, episódio ao vivo. Uma coisa nova, né, Boni? Muita coisa nova nesse novo podcast. Comenta um pouquinho aí pra gente, pra galera, o que mudou. Segunda temporada, ela promete, é um desafio novo para a gente fazer ao vivo. A gente pode interagir com o público, conversar com o pessoal Isso. pode... Mandar pergunta pra gente, Sim, lembrando, sim. você pode mandar pergunta, superchat, fazer uma doação pra gente ao vivo. Quer uma pergunta que a gente responda? Manda dinheiro, né, velho? Pode reclamar a falta de Bertone Bration. Isso mesmo, pô. Bration agora, ele não saiu do Brationcast. O Brationcast, ele tem um apresentador fixo, que agora é Boniep Apio, e vai ter sempre um apresentador mudando aqui, né? Às vezes pode ter só você apresentando, às vezes vai ser eu, Bertone, outro convidado que tem um tema parecido com o entrevistado. E a gente espera que essa dinâmica possa agradar todos em casa e vocês possam interagir. E também, além do Pix, Isso. possam mandar sugestão pra gente, dizendo, ó, o formato tá bacana, não tá legal, pode melhorar. Tal programa foi o melhor de todos, vocês podem repetir desse formato ou não. E assim por diante. Isso mesmo. E aí, já pode anunciar os convidados? Já pode, por favor. Então, fica à vontade. Pronto. A gente hoje vai fazer um especial de eleição. Aí gerou uma preocupação aqui geral. Se a gente fizer um especial de eleição, o pessoal vai ficar pensando que o Brationcast agora é política? Não. O Brationcast vai continuar sendo esse entretenimento bacana que sempre foi. Mas, como ontem a gente teve o primeiro turno das eleições estaduais e nacionais, a gente resolveu fazer essa estreia com essa edição especial de eleição. E a gente tem dois caras muito fera que estará com a gente hoje aqui falando sobre as eleições estaduais e as eleições nacionais e o impacto dessas eleições aqui no município. Com um deles, eu já trabalhei, já coordenei campanhas aqui na cidade. André Nascimento é um dos nossos convidados, seja bem-vindo. Obrigado. A casa é sua, fica à vontade. Na verdade é um prazer estar aqui com vocês e fiquei muito feliz quando recebi o convite, né? Estar ao lado dessa fera aqui, ao lado de G, de Bertone, todos vocês. Muito obrigado. Vamos Bacana. Aí. O prazer é nosso em recebê-lo. E está com a gente também um outro coordenador de campanha, já de vamos dizer assim, de uma esfera um pouco maior. Neles, muito bem-vindo. Sempre quis bater esse papo com você. É um prazer tê-lo aqui no nosso meio. Isso, boa noite, pessoal. Obrigado aí, pelo convite. Estou feliz de estar aqui, um grupo novo, juventude, né, forte de Itamaraju. Falar um pouco, né, do assunto que interessa ao povo, do que aconteceu ontem, né, as tendências aí. E a gente espera, né, sair daqui dando mais informação e passando um pouco dos bastidores, né? Isso que é importante. Bacana. Obrigado. A gente já conversou pra caramba, não foi, Gi? Já, os bastidores aqui foi bem longo. Já rolou uma resenha pesada. Tem uma resenha que no final do programa a gente vai revelar, mas vocês vão ver, cada um aqui segurar um pouquinho o microfone, viu? Principalmente G, viu? Não, vai ter esse rodízio, porque eu sou um pouquinho mais agoniado, mas vai ter esse rodízio aí. Já disse que o microfone fica no comando dele inicialmente. O rapaz é desinibido. Gente, deixa eu falar pra vocês. Ontem foi surpreendente em vários aspectos as eleições aqui no município. E eu gostaria de começar com as eleições para deputado, porque parece que elas pintaram um cenário novo na cidade. Novo. Também concordo. Teve muita gente aí que era, tipo, top 1, top 2, que a cidade toda apoiava, e nessa eleição deram uma caída. Outros surgiram nomes novos que roubaram a cena aí na cidade. Então, foi um cenário político, grupos políticos novos na cidade. E aí, o resultado de ontem, a gente fica perguntando, será que certos medalhões da política municipal se dissolveram? Será que está emergindo um novo grupo para estabelecer, vamos dizer assim, como você fala, top 1, uma nova ordem de adesão do público, né, a um novo tipo de política? E essa batata é a que a gente passa para vocês dois já de primeira. O cenário político de Itamaraju, pelos resultados das urnas ontem,
está definindo que tem uma dança das cadeiras acontecendo em Itamaraju? E aí? Vai lá, o mais velho. Então, eu vejo que o cenário da política de Itamaraju, né, a local ainda não. Eu acho que o momento agora, o que aconteceu é que a conjuntura local, o momento, né, da política local aqui, né, houve essa indicação, muito voto também com relação ao movimento bolsonarista em Itamaraju, que é muito forte, é muito consistente, é um movimento bem organizado também. Mas também houve um movimento, né, pro lado do PT também. Então, esses movimentos, né, que estavam mais ligados, mais claramente, né, para o público, né, a ligação dos seus candidatos a deputado estadual e federal, a um desses dois movimentos aí, houve uma migração mais clara dos votos. Então, é assim que eu vejo hoje, mas eu entendo também que surgiram outros grupos políticos, né, que mostraram aí, né, de certa forma, a cara e que estão querendo conquistar espaço, né? Uma pergunta também, você acha que o Centrão, ele perdeu força? Então, é porque a política estava muito polarizada, continua ainda, né? Então, assim, houve uma necessidade do público, do eleitor em geral, né? De ter uma definição para que lado você tá. Não cabia muito você ficar ali no meio termo, né? Então, eu acho que isso aí é algo que daqui para frente agora, principalmente para o segundo turno, os governadores ficarem em segundo turno, eles vão precisar definir para que lado vão. E municipalmente falando, né, como eu já disse antes, Itamaraju aqui é o berço do MST, onde o PT é muito forte, e o bolsonarismo veio muito forte aqui na cidade, muito bem organizado, bem estruturado, e as eleições mostraram isso, né, 50% praticamente dos votos, né, foi para cada um, né, ou para o candidato aqui Bolsonaro ou para o candidato Lula. Então, quem se manifestou por um desses dois lados, claramente, conseguiram esses votos. Antes da gente falar do cenário nacional, ainda no cenário municipal, a gente tem aquela lembrança de 2020, Marcelo ganhando e Luiz Mário próximo. Aí a gente vem agora para 2022. Isso. Cara, os candidatos de Marcelo batem na casa dos 7.000 votos. Eu acho que isso é recorde. Acho que não teve ainda em Itamaraju, não é? Estadual, né? Estadual já não. correu, Estadual então nunca teve, não. Teve um resultado muito... E o candidato da oposição, vamos dizer assim, até onde a gente conhecia como oposição, o bloco de Luiz Mário, despenca em resultado de urna. E aí a gente tem ali Valmir Assunção no meio e Dal Barreto, que a gente sequer imaginava há 2 anos atrás que isso poderia acontecer. Já que você citou esse tema também de candidatos apoiados pela prefeitura, tem uma ascensão de voto até histórica no município. Você acha que para Luiz Mário vir numa próxima campanha, ele vai ter mais dificuldade do que ele teve na eleição passada? Ou seja, nessa eleição, você acha que ele está mais fraco ou ele chega mais forte? Sendo que ele apoiou candidatos que não tiveram tanta expressão de voto como os candidatos apoiados pela máquina pública atual, que é a prefeitura. Vou puxar Fica à aqui. vontade, puxa André. Assim, do ponto de vista de conjuntura política, essa eleição de deputado, ela é muito importante, porque você dá 2 sinais, né? Você dá um sinal para a política interna, assim, para as costuras que você faz, né, a nível de Salvador, de Brasília, e você dá um sinal também a nível do eleitorado. Então, isso é muito importante. É impossível você pegar um candidato como Luiz Mário e desconsiderar a força, né, e a força de representatividade que ele tem. O cara teve 14 mil votos para prefeito. Agora, sem dúvidas, eu acho que ele começa a se preocupar nesse momento por não ter tido a resposta que esperava, né? Eu acredito que isso não tira dele a competitividade. Ele se mostrou muito competitivo tanto em 2016 quanto em 2020, mas cria aquele sinal de alerta no sentido de que eu poderia entregar um pouco mais de votos, eu poderia ter uma campanha um pouco mais propositiva, enfim, algo que a gente vai conversar mais à frente, como foi as campanhas, mas eu acho que uma coisa não elimina a outra. Foi um ponto negativo, sim, para ele. Todos nós esperávamos mais, não sei o que neles pensa, mas, ao mesmo tempo, não dá para tirar o Luiz Mário de um cenário local onde o mesmo teve 14 mil votos para prefeito. Mas assim, já vamos falar logo de campanha logo. Cara, eu não vi a campanha de Elmar na rua. Não sei se vocês chegavam a ver. Eu vi a campanha de Valmir na rua, do Adolfo Viana,
alguma coisa Coronel, que foi muito bem votado. Sim, os candidatos de Cássio. De né? Neto Cássio também Coppola. teve Neto campanha. Carleto. Eu vi a campanha de Neto Carleto na rua, Elmar eu não vi. Eu acho que aí a abordagem são abordagens distintas, né? Eu acho assim, até porque a gente está falando, né, da campanha da gestão municipal, com a campanha forte, o gestor municipal tem trabalhado muito na cidade, tem feito muita coisa, então assim, é óbvio, né, que ele acaba Sim, sim. tendo mais e tem mais tempo de casa, né? O Adolfo Viana, né, há 8 anos, né? É feito 8 não, 12 Já é anos. familiar. Já é familiar, já é conhecido ele, o Thiago. Já com relação ao Valmir, não precisa nem se dizer, né? As pessoas gostam, outras não. Mas, assim, ele tem um movimento de sem terra muito forte aqui do lado dele. Então, assim, já é natural esse movimento dele aqui na região e na cidade. A família Carleto é uma família que tem uma tradição grande na política, né? O Ronaldo foi disputa do Senado lá junto com o Kaká. E acabou, né, trazendo esse cenário todo, e o Neto, ele entra em lugares, né, onde o Ronaldo não conseguia entrar. Ele atinge públicos que o Ronaldo não atingiria. Então, até no final lá da votação, ele teve uma votação expressiva, né, na Bahia. E com relação à questão do Luiz Mário, eu sempre vejo ele como um candidato muito forte localmente aqui na cidade. Eu acredito que realmente hoje, dentro da cidade, você tem uma tendência com a gestão local, que sempre vai vir forte, independente de quem for o candidato deles. Tem o Luiz Mário, que ele sim é uma marca já mais definida, né? Já é o candidato, né, definido. E talvez ele possa surgir um terceiro nome ou não. O que a gente precisa entender, talvez é mais um pouco à frente ainda, qual é o impacto, né, que esse terceiro nome, né, que a gente chama de famosa terceira via, né, que estaria em Itamaraju, qual é o impacto que ela causaria, né, numa dessas duas campanhas, né? Se ela impactaria mais na campanha de Luiz ou impactaria mais na campanha de um apoiado, né, pela gestão municipal do Dr. Marcelo Angênica, né, que tem uma aprovação extraordinária aqui na cidade. Então, eu acho que o fato de ele descolar de Luiz Mário, e não só descolar, porque não foi o fato dos candidatos de Luiz Mário descerem, foi o fato dele subir a quantidade de votos. Eu acho que isso representa, e é só achar mesmo, eu acho que isso representa um posicionamento de aprovação do governo dele que a gente esperava ver na reeleição e não conseguiu. Então, ainda nesse aspecto da campanha, eu acho que não dá para desconsiderar porque o lance da campanha, porque é o seguinte, a campanha ela é muito importante porque ela conduz o voto até a urna. Então, assim, você tem um candidato com potencial de votos grande, que é Luiz Mário, né? E você tem a gestão na pessoa de Marcelo, que tem uma aceitação ainda positiva e grande na cidade, né? Sim. Reeleito, enfim. Então, eu acho que talvez a grande dificuldade da campanha de Luiz Mário com os seus candidatos foi justamente capilarizar isso e crescer a campanha de maneira que chegasse no eleitor de Luiz Mário, né, para conduzir esse voto até a urna. Porque tem muita gente que falou bem assim, poxa, mas os candidatos de Luiz Mário não tiveram voto, logo o Luiz Mário está fora do páreo, logo o Luiz Mário não tem voto. Eu discordo um pouco disso. Entendi. Eu acho que foi ele tomou um golpe muito forte com essa baixa votação dos candidatos dele, mas talvez tenha sido um erro mais de campanha do que propriamente de voto, né, de perca de capilaridade, de perca do eleitorado dele que ele tem. Né? Então, eu acho que talvez neles, né, possa falar melhor o que pode ter acontecido, mas eu acho que eles tiveram alguma dificuldade. Eu demorei para ver a campanha de Elmar na rua, demorei para ver a campanha de Soane Galvão, né, estadual de Luiz Mário. Então, eu acho que não estava dentro da campanha dele, eu não sei quais foram as dificuldades, mas essa campanha demorou de chegar para as pessoas. Faltando 10 dias, 12 dias para a eleição, as pessoas não sabiam que era o candidato de Luiz Mário, né? Então, talvez isso tenha pesado bastante. O que eu acho que impacta também, porque, tipo assim, toda política é um jogo. O cara apoiou candidatos que não entregou uma quantidade esperada de votos que ele poderia entregar. Quando ele vem na próxima campanha, que ele precisa do apoio desses candidatos, como ele não entregou os votos esperados, ele não vai ter o apoio esperado dele. Então, por isso que eu penso na minha cabeça que ele vem mais fraco para essa corrida eleitoral. É aquilo que eu falei mais cedo sobre a conjuntura política, porque você tem dois sinais. Você sinaliza para o eleitorado e diz, olha, eu estou forte, estou firme, meus candidatos foram bem votados, e você dá um recado para o deputado que você apoiou. Olha, eu preciso de você, eu preciso de emendas para minha cidade, eu preciso resolver o problema da comunidade, eu preciso ser ativo.
As pessoas me veem como uma solução e eu preciso dar essa solução a elas. Quando você não dá essa resposta para esse deputado na urna, você tem dificuldade de alcançar com ele, conseguir com ele algumas coisas. Então, Tem a questão também de engajar o grupo. Então, eu acho que o principal é você conectar, né, o grupo, né, e conectar, né, o povo com o teu candidato, né, fazer essa conexão para o voto vir. Então, assim, talvez o que a gente tem que entender nesse momento agora é que para a política municipal, né, esse momento ele é difícil, é um golpe, né, para a estrutura e para o nome, né, de Luiz. Mas Luiz, o público dele é um público um pouco distinto, né, da gestão municipal. Então, assim, a que a gente chama de quina de rua é aquele povo que sempre está ali acompanhando ele. Então, assim, ele tem muito voto na periferia, o que não descarta. E talvez a capilaridade, né, e a estratégia, talvez, de campanha para deputado agora foi uma estratégia de campanha um pouco diferente. E eu entendo também que esse é o momento, talvez, e vai dar tempo ainda, né, de recuperar e de retomar isso, né, e montar uma estratégia diferente para poder ser competitivo como é. A gestão atual ela é muito competitiva, eles sabem trabalhar bem isso, então assim, eles têm mostrado, né, porque tem tido voto, é a segunda eleição que eles ganham, e a campanha agora de deputado, realmente eles conseguiram uma coisa extraordinária que eu nunca vi aqui na cidade, deputado estadual ter mais votos do que deputado federal. Isso é algo que eu nunca vi. muito simbólico. Ô Nery, eu cheguei a comentar isso durante o processo eleitoral, que o candidato estadual de Marcelo teria mais votos do que o federal, devido ao eleitorado de Marcelo ter uma parcela muito grande de bolsonarista. E os bolsonaristas são orientados a elegerem um legislativo federal que ajudem o seu presidente numa possível reeleição. Então, eu acho que talvez essa relação prejudicou a votação de Adolfo Viana em relação à votação de Thiago Corrêa, mas as duas foram ótimas, na minha opinião. Não, foram ótimas. Geralmente, um deputado, um estadual, vem com metade do voto do federal. E como eu falei lá no início, tá? Eu acho, assim, que as campanhas, tanto de Valmir como a campanha ligada, né, a Valmir como a de Adolfo, estava muito claro com quem eles estavam. Adolfo e o grupo de Adolfo com o Bolsonaro e Valmir com Lula. Já o grupo que apoiava a campanha lá junto com o Luiz para a campanha de Almácio, não havia realmente uma definição se estava ou com Bolsonaro ou com Lula. Estava uma coisa não muito bem definida. Isso, no meu sentido, na minha avaliação fria nesse momento, também deixou de contribuir, entendeu? Para melhorar o potencial de votos dos candidatos. O fator opção também contou para a questão do deputado estadual, porque, pelo que eu senti, tinha muitas opções fortes nos candidatos federais. Eu acho que por isso o estadual ele teve essa representatividade grande de voto. E no estadual você não tinha tantas opções. Eu acho que tinha poucas opções fortes, assim, que a galera realmente engajou aqui na nossa região e que realmente puxava a intenção de voto. Aqui a gente teve, né, o pessoal que teve votação, né, que veio na onda de Bolsonaro, teve uma votação boa aqui. Mas, assim, além do Thiago, você teve o Matheus, você teve... O Coronel, né? O Coronel. Esqueci agora o nome dele. O Coronel Binho também. Entendeu? Coronel França? Coronel França teve uma votação boa. Então, assim, ter a Coronel opção França teve. 2.227 votos. Muito bom, muito então bom. foi muito boa a votação. Você chegar assim, Coronel França teve todo o respeito. Sim. Eu acho que, de repente, ele deve ter feito um trabalho bom nisso. Então, ele soube vincular bem a imagem dele ao candidato, que aqui em Itamaraju é consistente na presidência. Então, assim, hoje... A eleição mostrou muito isso, tá? Tanto a eleição municipal, estadual e federal, houve muito essa questão de migração, daquele sentimento, né? Dos candidatos vinculados à corrente bolsonarista. Então, eu tô olhando aqui, ou lulista, né? Dos 10 mais bem votados em Itamaraju, 4 do PL, do partido do Bolsonaro. Então, isso aí não é da chapa, é tipo do partido dele. Estaduais, é do partido dele. Dos estaduais, você tá falando? Dos federais. Dos federais. Do estadual. Os mais votados em Itamaraju? Em Itamaraju. Aí você tem agora Adolfo, você tem aí que teve votação DAO, Não, que é ligado a Você Bolsonaro. tem Adolfo, PSDB?
Você tem... Não, Dal... nem tô colocando Adolfo. Tô colocando... Ele tá colocando os 10. Dos 10, 4 eram do PL. Ah, tá. Sobraram 6. Entendi. Desses 6 que sobraram, tem Adolfo Viana e tem o Dal, que são o Dal do 44, Dal, União Brasil, Brasil. e Adolfo do PSDB, que estão vinculados à imagem a Bolsonaro. Sim. Quer dizer, 6 candidatos. Aham. Aí você tem federal, que tem lá o Valmir Assunção, ligado ao PT. Sobraram aí 3 candidatos, né? No caso assim, no Dos caso de 10 Dal da Barreto, talvez eu possa falar um pouquinho sobre isso aqui. Ele não teve essa, assim, ele não teve essa linha de trabalho, né? Na Sim. política, a campanha de Dal Barreto, ela foi uma campanha assim, não só em Itamaraju, mas a nível de estado, foi uma campanha assim, onde ele optou mesmo pela neutralidade, né? Do ponto de vista da política nacional. Porque ele entendeu que esse seria o melhor caminho para ele. Em Itamaraju, nós não encontramos dificuldade, porque aqui ele teve uma ação muito forte aqui durante a enchente, né? E a coordenação da campanha, inclusive na pessoa de Miguel Xavier, ele soube manter isso muito forte durante todo esse tempo, e aqui é uma análise estritamente política, não estou nem entrando no mérito da humanidade, nem isso, enfim. Mas, do ponto de vista político, que é o que nós estamos falando, ele soube fazer esse link lá do trabalho da enchente e conseguiu manter isso muito forte, né, na sociedade, de maneira que conseguisse chegar vivo na campanha e fazer uma campanha propositiva e tal, de maneira que ele não precisou usar efeito Bolsonaro, efeito Dal, né? Não precisou usar efeito bolsonarismo, o efeito do lulismo, e nem o efeito de qualquer outra coisa. Deixa eu jogar fogo no parquinho. Fica à vontade. Miguel Xavier, com essa votação, emerge como uma nova força política em Itamaraju, ou os votos de Dal se devem à assistência que ele deu na enchente? Não, eu acho que ele emerge como uma nova força. Acho que ninguém dá 3 mil votos, né? Consegue compreender, né? E fazer com que o povo, né? Vá na urna lá votar. Relembre, baixe ali. Então, assim, ele Quase soube um ano, coordenar, né? soube coordenar isso, soube levar muito bem. Segurar esse efeito dele por muito Isso, tempo. não foi uma coisa que o povo fala assim, vamos esquecer, ninguém vai lembrar. Ele conseguiu fazer com que o povo lembrasse de Dal. Ele coordenou isso muito bem, como o André ele colocou aqui. Então, assim, ele tem todo o mérito, entendeu? E eu acho que as pessoas que vivem política aqui em Itamaraju, né? Elas sabem da importância e da voz agora, né? Que Miguel e o grupo dele tem. Eu acho que é muito, assim, é muito cedo para a gente definir algumas coisas, mas eu preciso concordar com eles, né, nesse quesito, porque, de qualquer forma, Miguel aparece no cenário, né? E quando a gente diz que aparece no cenário, talvez não seja nem no momento se falando do eleitorado em si, mas um aceno para a política. Dizer, olha, eu estou aqui, eu tenho um grupo, né, e vocês precisam me enxergar porque... seja Miguel futuramente se candidatando a algum cargo ou não, ele passa a ser uma voz. Eu acho que esse era o objetivo dele, nesse momento inicial, de ser uma voz na política da cidade, né? Então, nesse aspecto, eu acho que sim, ele se insere no cenário a partir desse momento, assim, é inevitável. E tem também eu acho relevante, uma outra força, um outro play, que é Matheus Bonfim, coordenou a campanha de Alden, Capitão Alden aqui, deu quase 900 votos, se eu não me engano, 800 alguma coisa, para Capitão Alden. Assim, e o Capitão Alden, ele tem um apelo, que ele é um armamentista, né? Vem nessa pegada de não gostar de vagabundo, de incentivo às forças de segurança pública. Então, assim, não foi uma coisa difícil também de ser explorada, mas eu achei uma votação expressiva. Sim. 800 e poucos votos, eu achei. Sim, sim. É uma votação expressiva. Sem Não dúvidas, sem dúvidas. Para as pessoas que convivem um pouco mais na política, todo mundo sabe que, por melhor que seja o seu candidato, e por melhor que seja a onda que ele está nadando, digamos assim, porque eu costumo dizer que todo mundo precisa de alguma onda, né, para nadar na política, para você chegar mais longe, então você se impulsionar pelo seu próprio trabalho. Mas se você buscar até os nossos próprios políticos nacionais,
estaduais, os nossos grandes políticos, eles precisaram de algum fator que fizeram eles saírem do patamar que está para chegar em determinado lugar. Então, não dá para desmerecer. Foi uma votação expressiva, o capitão Alden teve, eu achei votação bacana. E há um mérito também para quem estava na coordenação da campanha, né? Traçando as estratégias, vendo a melhor forma de fazer, conduzir aquilo ali. Sem dúvida. Você pode jogar ao vivo, né? Estamos ao vivo, qual chegou agora? Notícia nova. Gente, G, chegando dá a pra gente notícia... essa notícia, G, por favor. Ó, notícia nova que acabou de chegar aqui pra gente da produção. Presidente do PDT decide apoiar Lula e espera o mesmo de Ciro. Cara, isso muda alguma coisa aí no cenário nacional. É que assim, a gente ia conversar do cenário municipal, estadual e, por último, cenário nacional, que eu acho que todo mundo... Guarda essa notícia para o cenário nacional. Então vamos matar o cenário municipal com o último assunto, que é o seguinte. A gente ia fazer a cobertura como repórter na porta das escolas, não é? Isso. E por onde eu fui, todo mundo ficava surpreso que não tinha violência, não tinha confronto, as pessoas estavam indo votar de modo pacífico, ou seja, estava todo mundo esperando um cenário de guerra, de violência, e graças a Deus nossa comunidade estava bem pacífica. E aí? É um amadurecimento do povo itamarajuense? Ou a gente entrou numa pilha da mídia que não existe, numa rivalidade que foi criada por manchete de jornal para poder vender? O que você acha? Então, sobre esse quesito, eu acho que a galera já entendeu um pouco que não vale a pena discutir, não vale a pena a violência. Ninguém que tá lá vestindo a camisa do PT ou quem tá vestindo a camisa de Bolsonaro, depois de uma discussão, não vai trocar de camisa. Então, eu acho que quem tá certo nas suas, a galera nem quis confrontar muito, porque sabe, velho, tem um cara com a camisa do Brasil. Eu sou apoiador da esquerda, um exemplo. Eu vou discutir com... Eu não vou convencer o cara não vai me convencer. Então, tipo assim, eu acho que o povo entendeu um pouco isso e estavam indo ali exercer seu direito. Quem tava apoiando do seu lado, porque foi muito dividido. Quem era eleitor do Bolsonaro tinha certeza que ele ia ganhar no primeiro turno. Quem era eleitor do Lula também tinha essa certeza. Então, tipo assim, eles não queriam bater muito. Então, eu acho que teve esse sentimento de que, não, vou votar, eu tô confiante, meu candidato vai ganhar e vou ficar na minha, vou comemorar depois. Em Anápolis teve uma situação, não sei se foi por política. Então, mas assim, é bem isso, tá? Eu acho que o povo entendeu que o momento ali era esse. Eu já sabia, o cara que vota em Bolsonaro, ele não ia mudar o voto. E o cara que votava em Lula não ia mudar o voto, não iria. Cara, você não Uma acha coisa que rolou muito foi a aposta. Você não acha que as manchetes não têm absolutamente nada a ver com isso? Tipo o Alexandre de Moraes falando que ninguém podia ir armado para sessões, até acho 200 metros, porque temia que tivesse confronto. Você acha que isso não foi um pouco fomentado no imaginário das pessoas? Não, foi, né? Mas assim, foi umas eleições mais tranquilas que eu vi. Você Também, não via movimento nenhum na rua, tu Também. não via ninguém com bandeira, tu não via ninguém com nada. Só nas escolas que havia um tumulto, porque o povo tava com pressa para chegar na escola para votar e voltar para casa. Ninguém queria ficar na rua debatendo política, porque realmente assim, o momento tava um momento tenso. E esse momento tenso levou com que as pessoas pensassem, eu não quero confusão, eu vou lá, vou votar e pronto. Os dois lados tinham certeza. Tinham certeza, todos os dois lados tinham certeza. Quem era bolsonarista tinha certeza que ia ganhar no primeiro política. turno. Quem era lulista tinha certeza que ia Eu ganhar no acho que primeiro isso turno. nunca aconteceu antes de ter dois candidatos, tipo assim, porque você sabe pela pesquisa que um é favorito. Então, tipo assim, não, eu vou votar no meu candidato, mas eu sei que, tipo assim, dentro de mim que o outro tá mais forte. Essa não. Você ia votar com certeza. Não, meu candidato vai ganhar. Eu aposto minha casa na sua. Você Pode sabe- votar. Gente, Você vamos sabe- falar sobre isso daqui a pouquinho? Vamos. Você sabe onde voltando então para a política municipal, você sabe Ah. onde eu tive muito esse sentimento que o Gê falou? Eu percebia isso na eleição de 2020. Era incrível quando você conversava com o eleitor de Luiz Mário, ele tinha certeza que o Luiz Mário era o próximo prefeito da Marajó. Aham. Quando você conversava com o eleitor de Marcelo, não, Marcelo tá eleito. certeza. E assim, você via que era verdade, não era, sabe, bravata. Não, é. O cara acreditava mesmo. Uhum. E a única coisa que você tem que fazer é respeitar, que Ou o cara seja, acredita a naquilo. política tá cada dia aqui, pelo menos aqui, mais paixão do que razão. E as pessoas que estão em cima do muro, assim, não conseguem. Pô, por exemplo, tem duas pessoas que são bem declaradas partidárias. Geralmente surge aquela terceira pessoa que fala, não, pô, mesmo. Tira a opinião, tipo assim, não sabe. Não, mas aquele candidato tá na frente e tal. Tipo, não tinha uma terceira pessoa pra opinar e falar, não, fulano vai ganhar, fulano vai ganhar. Porque quem tava olhando de fora tava vendo, aí não tem como. Tá E essa terceira pessoa não queria nem se envolver em confusão. não Então queria ela se chegava envolver. e ficava muito tranquilo.
Talvez essa Mas, terceira assim, pessoa ela esteja nos 30 e tantos milhões de Que não abstenções. foram de votar. abstenções que não quiserem nulos votar, e né? brancos, Resolveram né? ficar em casa mesmo. Mais uma pauta aí também da municipal, né, que eu queria levantar aqui, é com relação também ao surgimento do grupo de Cássio, tá? Cássio Cocobongo. Bem lembrado. Isso é uma coisa assim que, se a gente for ver os votos, né, que os candidatos dele teve aqui em Itamaraju, para um Cássio, né, que é hoje, né, secretário lá no Prado, né, com o Gilvan, eles tiveram uma votação boa e, tipo assim, é um garoto Vou até me novo, atualizar tá aqui surgindo aí. da votação de... Então, assim, eu vi, assim, achei bem interessante a votação que ele conseguiu dar para os candidatos dele na cidade. Então, assim, eu acho que Cássio também é uma outra voz que passa a ser, né, vai passar a ser mais escutada na cidade, né? Ah, já para a gente entrar no cenário estadual, porque o cenário nacional, falando sobre Bolsonaro, Ciro e Lula, vai gastar bastante tempo. Só uma coisa, o Matheus, o candidato, o deputado já eleito, né, estadual, teve apoio de 7 vereadores com mandato. A votação dele eu achei muito aquém do esperado. Eu achei muito... E a estrutura também que ele colocou, o apoio de Valmir que ele recebeu, eu achei... Ficou devendo. Ele casou na cidade com um deputado que tem uma resiliência, né? Valmir É, Assunção. Matheus de Geraldo Júnior? Isso. Isso. Ele... Então, assim, aí você, junto a isso, você também pensar que tinham 7 vereadores de mandato, né, apoiando ele, realmente eu também esperava uma votação. Eu esperava, bem eu estava maior. crente que Tanto ele ia é arrebentar. Tanto é que existia um vácuo, como o G disse, para política de estadual. Existia um vácuo muito grande. E a prefeitura, com a campanha de Tiago Corrêa, ela soube usar esse vácuo e levou Tiago Corrêa a 7 mil votos nele. Me corrija se eu estiver errado. É um pouco mais de 7.100 7 mil. votos. 7.100 votos. Enquanto os 7 vereadores juntos não conseguiram levar o Matheus até nem a metade disso, né? Ó, pra você ter uma ideia, Coronel França, 7.197 votos. E Matheus teve 2.254. Coronel É uma França diferença muito grande. teve Só 3 vezes mais a prefeitura 2.227. teve quase. Só que assim, a gente tem que começar a entender aqui também, né, que nessa história aqui a gente tem a Lucinha, né, do MST, né? Que ela teve aqui em Itamaraju 1.577 votos, né? Que na Muito verdade... bem votada. E eles acabam permeando o mesmo público, né? Sim, sim. Porque eles vêm, né, junto com Valmir, né? PT e tal. PT, então assim, acabou acontecendo esse momento aí, tá? Mas realmente Verdade, veio um Nery, pouco abaixo. é um Se a gente ponto- for, é um parar ponto para analisar, isso aí importante. divide. É um ponto Tá bom? importante. Até Maria del Carmen também, que tira os votos dele aí. Então, assim, analisando o cenário, a gente tem 3 candidatos vinculados ao PT e a Valmir, né? Que disputam o mesmo espaço. Ângelo Coronel Filho, de certa forma, também está bem encostado. Ângelo nesse nicho. Coronel também tá, porque é ligado, né, à atual gestão do Estado, né, ao governo Uhum. do PT. Então, assim, dessa forma aí, a gente percebe que a vida do candidato a deputado estadual, né, que estava no PT, era mais difícil. Porque os votos passaram a ser distribuídos. A questão, você acha que Valmir sofreu muito com isso? Porque ele foi eleito por muito pouco, né? Foram Valmir- 17 votos. se não me 17 engano. votos de diferença. Caramba, velho. Muito rapaz. passou. 17 votos. Ele teve 17 É, votos de pelo fio da diferença navalha. pro Josias, né? Aham. Então, assim, mas Imagine o Josias, como é que deve ter ficado. Ô, Josias! Mas assim, o que é importante talvez a gente entender desse processo aí de Valmir, né? É que Valmir é um processo estadual, né? Então, assim, ele perdeu muito espaço em Salvador, onde ele saía geralmente com 25, 30 mil votos. Ele sempre foi muito forte lá. Mas ele conseguiu entrar. Se entrou com voto a mais, um voto a menos, Tem ele tá lá mandato, dentro. Ele tem tem mandato. mandato. Igual Eu todo costumo dizer mundo. que quem tem a caneta é que manda. Não adianta lá, eu fui o deputado, o vereador, tive mais votos que 10 caras que estão lá, meu amigo. O cara entrou, ele tá com a caneta, ele tem voto. Então, assim, Valmir conseguiu o objetivo dele. E assim, a vida pro candidato do PT, ela acabou assim, acabou sendo muito dividido. Os candidatos, os 5 primeiros candidatos do PT, não tem diferença grande de um pro outro. Uhum. Por exemplo, você tem lá um Elmar Santana com 200 mil votos, você tem lá o Neto Carleto com 150 e poucos mil votos, entendeu? Então, assim, são muitos votos. No PT, média de 90 mil votos, 94 mil votos. É. Entendi. Então, você não tem essa diferença entre eles tão grande. Então, assim, realmente é um voto muito mais
orgânico, né? Ali, o voto deles ali. Então, por isso que teve essa dificuldade. Um fato interessante, rapidinho, Boni, Tudo bem. sobre a campanha de Valmir. Valmir, ele é de Nova Alegria, né? Distrito. Isso. E ele teve um déficit na votação bem acentuada. Se compararmos das outras campanhas que ele foi votado, já chegou a ter 600 votos no distrito, né? E dessa vez, 240 e alguma coisa, menos de 300 E votos. esses 600 votos representando qual porcentagem desse distrito? Só pra gente ter uma Era ideia. quase 90%, 80%. Bem grande. Nova se Alegria, a você gente for está parar, falando Nova aí de que Alegria- 800 eleitores. Dal teve Caramba. quantos votos lá em Nova Alegria? Lá Dal teve 95. Então, 95 votos. A em Nova Adolfo Viana teve 200 e... bem pertinho de Valmir. Não vou precisar... Teve um município aqui do interior, que acho que São Paulinho, que Dal arrebentou, não foi? Foi São Paulinho? São Paulinho, Dal foi o segundo mais votado. Né? Então. Só atrás do candidato da gestão. É porque a Teve gente precisa- 96 votos em São Que a Paulo. gente precisa entender assim, né, até pelo trabalho que Dal fez, né, ao longo do tempo, né, que ele fez essa ação aqui em Itamaraju na época da enchente, né, e ao longo desses 10 meses aí, o trabalho que os meninos vêm fazendo aí, principalmente aí o Miguel, né, André e tal, nesse momento aí, Dal ocupou um espaço que era aberto para os candidatos, entendeu? Outros candidatos a federal. Então, assim, a gente tem que perceber que esse movimento também atrapalha, né? Impede o crescimento. Porque a tendência hoje era de... Esse de movimento DAO, você acha que qual candidato foi mais prejudicado por esse surgimento? Você acha que Valmir é o candidato que foi apoiado pela prefeitura? Não. Adolfo, você acha que teve... Qual foi que mais sofreu com esse aumento? O movimento DAO, o candidato que ele mais atrapalhou mais foi o Luiz Mário, né? Porque DAO teve uma votação boa com o pessoal da Baixa Freire, Pessoal de centro. o pessoal de centro, pessoal de centro mesmo, Concordo. que é super tranquilo, já era DAO, tranquilo já. Então, assim, ele teve muito voto em São Paulo, onde Luiz Mário sempre teve uma votação Sim. expressiva lá. Acredito Então, que tudo Nova isso- Alegria também. Dal Nova teve mais Alegria votos. também teve mais votos. Então, assim, o DAO, na verdade, ele foi o cara que ocupou um espaço, né? Que possivelmente que seria do candidato de Luiz Mário. Então, assim, a gente enxergando e olhando as sessões, né? O mapa, né, do voto dentro da cidade, a gente percebeu isso. Sim, eu concordo. No início da campanha de Dal, Pergunta aqui da galera internauta. Vocês acham que Cássio Cocobongo sai forte dessa campanha? E sai forte na condição de que se ele, com essa campanha, tem condições de ser um futuro candidato a prefeito da cidade. Galera, vou repetir a pergunta aqui porque talvez não deu para todo Não mundo sai que tá no microfone. assistindo acompanhar. Chegou a pergunta do grupo de Cássio Cocobongo, teve uma relevância muito forte na política. Então perguntando se ele vem forte até para tentar brigar por uma vaga na candidatura da prefeitura para disputar o eleitoral. Então, o Cássio Cocobonga, ele é muito articulado, tá? A gente vê a trajetória política dele aqui, né, na cidade e na região, ele é bem articulado. Eu acho que tudo é possível. O que eu identifico hoje, assim, a gestão municipal é muito forte e tem Luiz Mário, que ainda é muito forte na cidade. Então, eu acho que tem esses dois expoentes aí, tá? Aí você vem em seguida lá, tantos os grupos aí, né, de Miguel e o grupo de Cássio, né, que são grupos novos, tentando se estabelecer, né, politicamente na cidade. Só dando um adendo, e ainda acredito que o grupo mais ao extremo bolsonarista da cidade deve Isso, lançar ainda- algum candidato. Sim. Então, o pessoal tem lei, né? Que é o pessoal do bolsonarismo aí. Então, assim, e é óbvio, né? Que isso depende de um monte de conjuntura também, mas, assim, é um grupo. Eu acho que é o grupo mais consistente, né? Dos três que a gente falou aí agora, né? Esse grupo bolsonarista é o grupo mais consistente da cidade E com mais poder de e com arrecadação. mais poder. Aí a gente tem que ver qual a tendência deles, né? Se é uma tendência, né? Se. Eles têm uma tendência um pouco mais com a gestão municipal, né? E Cássio, ele vinha muito atrapalhando. O próprio Luiz Mário, né? Porque vão disputar essa chapa que o Luiz Mário é muito forte na esquerda aqui no PT. Detalhe, e a briga, você falou, Cássio vem atrapalhando o Luiz Mário. E a briga não é só pelo voto. Antes de começar a briga pelo voto do É eleitor, pra quem sai isso candidato. aí. também, mas por liderança. Formação de grupo. Entendi. Que isso não é fácil. Isso. Uma pergunta eu aqui, acho- Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês, que tem a ver com esse assunto que chegou ali de um seguidor que ele quer muito essa resposta agora. Presta o microfone aqui, gente. Pergunta pra você, André. Marcos Tinoco.
Marcos Primeiro se Tinoco. apresenta pro pessoal Oi, pra você te pessoal. conhecer. Quem é você, rapaz? Fala aí, se Pra apresenta, vocês, todo mundo te Bertone conhece. Bratton. Vou aqui repassar a pergunta que fizeram pra Andrelli, que é uma pergunta que eu achei interessantíssima. Andrelli, presta atenção, a pergunta é assim, pelo que eu entendi. Qual a diferença que você acha de Miguel, que consegue uma expressão de votos muito boa pro seu candidato, e de Cássio, que não conseguiu tanta, mas tem muito mais contatos políticos. Ele domina mais uma linha política na região toda. Qual a diferença desses dois, já que você está tocando nesse assunto de Cássio e Miguel? Então, a diferença desses dois, ela é muito clara. Cássio é um cara da política, né? mais experiente. Cássio tem costuras muito fortes, isso é inegável. Ele sempre conseguiu, desde quando ele deixou de ser candidato a vereador, ele foi por 2 vezes sem sucesso, mas após essa saída dele da candidatura de vereador, ele começou a andar pelo bastidor da política muito bem. Isso é muito importante para quem quer entrar na política, transitar internamente, né? Às vezes o cara tem traquejo com o eleitorado, mas não tem traquejo internamente. Ele perde o partido com facilidade, ele não consegue uma coordenação de campanha. Verdade. Então, Cássio, nesse quesito, ele é um cara pronto, um cara que está pronto. Miguel, por outro lado, é diferente no sentido de que Miguel não tem tanto esse traquejo na parte interna, mas Miguel tem uma veia social muito forte que talvez Cássio não tenha, né? Essas ações que Miguel faz já... Penetração no público evangélico. Exatamente. Essas ações que ele faz há 5, 6 anos através da associação dele, enfim. Isso é muito forte. Se ele vai conseguir migrar, transitar do social para o político, é algo que a gente vai ter que aguardar um pouco mais. Mas no primeiro desafio dele, o deputado dele chega a quase 4 mil votos. Então, isso é muito expressivo. A diferença é essa. Uma chapa talvez que viria muito forte seria Luiz Mário e Cássio, talvez um sendo vice do outro. Uhum. Eu acho que o Luiz Mário sai vice de ninguém, não. A envergadura dele é muito, Não, muito então, alta. é assim, a gente tem que começar a pensar aí que Luiz Mário saiu de 10 mil votos e foi para 15 mil votos, né? Brigando contra a máquina. Não, é. Então, assim, e foi uma eleição difícil, uma eleição que foi definida por 750 votos, na verdade, né? Foi 1.500, mas quem tivesse, se um tivesse 750 votos a mais do que o outro, ganharia a eleição. É muito difícil essa questão aí. Eu vejo muito, assim, a entrada, talvez, da briga de Cássio aí, vai em algum momento, né, levar uma pergunta lá, porque, assim, é um time que leva muito voto da esquerda, aqui de Itamaraju, se caso acontecer. Como é que vai ser esse trabalho, né? Tendo em vista, né, que o próprio Luiz tem muito voto ali também, tá? E com relação às outras, né, que a gente falou aí dos 3 nomes aí, né, que é o pessoal Lei, né? O Lei, principalmente, que representa esse time aí dos bolsonaristas aqui em Itamaraju, né? Eles são muito organizados. Eu não sei o quanto, né? Eles vão tornar isso, né? Algo bem orgânico na cidade, né? Cara, assim, só para dar gancho para sua fala, eles quase empataram com o Lula aqui dentro, Uhum. o que é uma coisa muito difícil, foi um Sim. feito, e eles deram uma votação para senadora, a doutora Raíssa, absurda. Absurda. Então, só para dar gancho ao que você tá Ela falando. foi a mais votada aqui na cidade. Isso é importante também, né? Porque, assim, o cara conseguir isso em Itamaraju, porque pouca gente sabe disso, tá? Mas Itamaraju hoje é a cidade na Bahia que tem mais população no interior. Itamaraju é a cidade que mais tem células do Movimento Sem Terra no Brasil, é Itamaraju. Não sabia. E você conseguir uma façanha dessa dentro da cidade é que os caras estão bem organizados. Então, assim, o pessoal tem que começar a prestar atenção neles, senão daqui a pouco eles atropelam alguém aí. Eu acho que esse grupo que foi agora tomou conta da campanha do Coronel França, né? Uhum. Que teve uma boa votação. É difícil a gente falar em relação à política nacional. Porque Bolsonaro e Lula são políticos que eles não... ninguém dá voto para eles dão voto para as pessoas, né? Então, assim, é difícil a gente entender até que ponto, num grupo político, você ajudou o presidente Bolsonaro a ter voto. Porque o cara é muito forte. Assim como o Lula também tem uma resiliência, uma capilaridade de voto muito gigante. Então, a gente precisa entender, às vezes, num deputado estadual, uma candidatura a vereador, para entender melhor a força política de determinado grupo. Então, eu prefiro aguardar um pouco. Eu acho muito positivo
a gente tá falando desses grupos aqui como Uhum. o grupo mais do bolsonarismo, mais raiz, o grupo de Cássio, o grupo de Miguel, enfim, esses grupos. Eu acho muito importante, porque a gente está falando de novos nomes, querendo ou não, isso é muito bom para a política, Itamaraju. Sim, oxigena, Mas, né? mas quando você fala sobre PT e Bolsonaro, ou lulismo e bolsonarismo, é difícil você encontrar a real importância e a relevância do apoio de alguém a Bolsonaro. Talvez sim, concluindo meu raciocínio, talvez sim. O que isso ficou muito claro foi o empenho, a dedicação na campanha. Os caras juntaram mais gente, os caras engajaram a campanha do presidente, o que pode resultar na ponta da linha no final em mais votos. Até para tentar fechar isso aí, né? Eu até peguei os números aqui, né? Então, assim, Lula teve 48% aqui em Itamaraju e Bolsonaro 46%. Na Bahia foi 70%, quase Perfeito 70%. raciocínio. Então, se a gente for parar para analisar, na Bahia, Lula teve 69%. Sim. Contra 20 e poucos por cento de Bolsonaro. 28% de Bolsonaro. Em Itamaraju foi meio a meio. Então teve sim importância dos bolsonaristas, sim. Eles Sim, fizeram a sim, diferença perfeito para raciocínio. Bolsonaro. Eles conseguiram fazer a campanha de Bolsonaro ser consistente aqui na cidade. Então, assim, essa é uma coisa que ficou muito claro, tá? No movimento. Porque quando a gente olha para a Bahia, o cara tem 69%, o outro tem 28%, e Itamaraju é meio a meio, houve uma importância, Gente, entendeu? vocês estão falando de grupos surgindo, emergindo, e uma coisa que eu acho que vale a pena a consideração é que o PT, aqui em Itamaraju, é muito consistente. Ele não desidrata. Não. Ele tem, como o André fala, sua capilaridade fixa ali, tem um núcleo duro. Por que não consegue projetar candidatos? Talvez por ter essa dificuldade de estourar esse núcleo duro, né? Tem uma raiz muito forte do PT aqui, que se mantém em 4, 5, 6 mil votos todos os anos, mas ao mesmo tempo, quando precisa sair da bolha para alcançar 13, 14 mil votos para ganhar uma eleição, eles não têm esse candidato. Com esse recado agora das eleições nacionais, com as últimas eleições municipais que a gente vem tendo, você nota que existe uma movimentação do eleitorado um pouco mais à direita em Itamaraju, né? 2 governos de Marcelo, sempre os deputados, com exceção de Valmir, quem dominam as votações são os deputados de centro-direita aqui na cidade. Então eu acho que o eleitor de Itamaraju, ele, desde lá de Freidilson até hoje, ele vem caminhando mais à direita. Tá dando eco aqui. E assim, e não consegue projetar o nome, porque assim, e você tem nomes bons, né? Tem a Marli, você tem o João Climário, você tem o Paulo Vitor, você tem o Portugal, você tem o Daniel Borges, apesar de ser mais articulador, coordenador de campanha e tudo. Tem o Cirilo, que ele fala, todo mundo entende sobre esse viés socialista, essa coisa mais de esquerda. Então, assim, você tem muito bons nomes dentro do PT, mas esses nomes não ganham. Não ganha assim o gosto popular, entendeu? Uhum. E chama atenção. Gente, mais uma pergunta aqui. Bora lá, Bration. Pegando o gancho aí, Boniek, perguntaram aqui pra você o seguinte: Bruno Salles Barreto, ele tá achando que se Jerônimo e Lula ganhar, Cássio Cocobongo vem como a maior força para candidato ao do PT em Itamaraju. Você concorda? Se Jerônimo Se Jerônimo e Lula ganharem, Cássio Cocobongo vai ser a maior força do PT para ser um candidato a prefeito em Itamaraju. É o que a gente estava discutindo sobre Cássio e Luiz Mário, né, velho? A gente volta nessa discussão. Cássio vem como PSD, né? PSD. É PSD e é uma tendência. Tem várias tendências aí, né? Uma questão é Neto perdendo a eleição e Jerônimo ganhando. Outra condição seria se o Lula ganhasse, né, a eleição de Bolsonaro aí. Realmente tem uma tendência totalmente diferente aí pro cenário. Mas, assim, eu acho ainda muito cedo, tá? Para esse tipo de projeção assim, mais firme, né? Porque eu acho que a gente tá entrando num cenário muito mais forte. Mas é a tendência. Se isso acontecer, é a tendência. Hoje seria. Assim, Acho que eu errei a pergunta, ele tá me corrigindo. tá. Bora lá. Eu acho que eu errei a pergunta aqui. O Bruno Salles falou desse jeito: Jerônimo e Lula sendo eleitos, Cássio vai unir forças com PT e MST
e vem muito forte. Lembrando que esse grupo apoiou o Luiz Mário em 2020. Ah, ok. Eu acho que é um grupo que tende a vir forte. Mas eu tenho, assim, eu sou muito conservador em relação a Muito cedo. bater de frente com a máquina, sabe? A quem está sentado na cadeira. E assim, com esses 50 milhões que a gestão acabou de aprovar no Finisa, e ele sendo aplicado dentro da cidade, e aqui a gente de interior, a gente gosta de estrutura, obra estrutural, a gente gosta de que a cidade fica bonitinha, de iluminação, de praça, e isso vira voto, cara. Em interior, isso é muito importante. Então, assim, é muito possível que a gestão faça um sucessor. Mas Cássio, sim, nesse cenário, ele vem sim como alguém muito forte. Eu acho que hoje o grande desafio da gestão, acho que isso nem é algo assim, segredo para ninguém, é que hoje a dificuldade da gestão é criar um nome, né, que consiga ganhar esse espaço no eleitorado. A gestão ela tem essa dificuldade. A gente não sabe, porque aí é uma informação interna que eu não tenho. Se é estratégico, vamos deixar lá para frente para não poder rachar o grupo, apesar que a gente percebe que há já uma fragmentação muito clara ali, né, 2, 3 grupos já dentro do que deveria ser apenas um grupo. Mas pensando nesse momento, aliás, nós não temos assim um nome que a gente chama de leve, né, Neres? Um nome leve, um nome que a população receba com afago, como seria o nome de Marcelo, que obviamente quando você fala de se você fizer uma pesquisa doutor Marcelo e prefeitura ou gestão, doutor Marcelo vai ganhar nessa pesquisa na aceitação, na leveza, porque ele tem esse respaldo na sociedade ainda muito forte, mas ele não consegue, nesse momento ele não tem quem seria o sucessor de Marcelo. Claro que a gente poderia falar aqui 3, 4 nomes, mas 3, 4 nomes com dificuldade, que estariam talvez atrás de um Luiz Mário. Sendo questionado. Entendeu? Ele não tem isso ainda, né? Eu acho assim, eu concordo com o Boni ali na questão da máquina, tá? Tipo assim, a prefeitura tem na gestão do Marcelo, o Marcelo é muito querido na cidade, isso é por todos, em todas as classes sociais da cidade, em todas as áreas e segmentos de Itamaraju, ele é muito querido. Vai estar acabando uma data, tem que fazer um sucessor. Não sei, eu acredito que em janeiro até março ele deverá definir isso, e essa pessoa ele vai colocar do lado dele, embaixo do braço aí, e andar pela cidade. Aí a gente vai entender, né, o quanto ele consegue transferir nisso, né? Desse carisma, desse carinho que o povo tem dele para esse outro candidato aí dele. Então, assim, o nome ainda vai surgir e ele vai ter tempo, né? Lembrando que... Antes que você faça a próxima pergunta, só quero fazer uma pergunta para ele de sim ou não, e aí eu deixo ele falar. Tá bom. O fato de Cássio Cocobongo ser secretário de administração em uma cidade e vice-candidatar em Itamaraju, na sua opinião, causa algum impacto negativo para o cidadão itamarajuense, sim ou não? Só não pode justificar? Não pode, se quiser justificar é um bate-papo, pode. Eu acho que quando ele tá em outro município, trabalhando em outro município, ele vive a realidade de outro município. Eu acho que o candidato para vir ser eleito em Itamaraju, ele tem que tá olhando para cá, tem que estar aqui dentro. Por mais que Cássio seja daqui, mas na minha cabeça, eu prefiro apoiar candidatos que estejam morando aqui em Itamaraju, que estejam aqui dentro, nosso meio social, que você consegue encontrar com ele diariamente. Então, ao meu ver, eu prefiro candidatos aqui da cidade, trabalhando aqui dentro da cidade. Entendi. Tu acha que ele vai ter resistência? Então, né? Itamaraju e Prado são cidades irmãs, né? Assim, Não, aqui quando joga Itamaraju e Prado, o pau come, filho. Mas o nosso carnaval é no Prado, o nosso Réveillon é no Prado, todo mundo gosta do Pradinho de Açúcar. Verdade. Então, assim, eu vejo assim, ele pode ter alguma dificuldade sim por não estar, né, diariamente aqui na cidade, mas ele conhece, né, a cidade, Sim, as pessoas, né, demandas. assim, as demandas da cidade. Talvez como ele vai desenhar isso, né, ao longo desses 2 anos, é porque a gente tem que saber muito se caso, né, desenhar um cenário favorável para isso, como ele vai se comportar nesses 2 anos, né? Mas sempre colocando aqui que ele vai ter uma dificuldade, não é dele como candidato, entendeu?
É dos nomes que aí tem postos, né? A gestão, independente do nome que apoiar, vai ser um nome forte, eu vejo assim. Não vejo muito aquele negócio da rejeição, não vejo isso. Eu vejo que tem um prefeito com aprovação muito boa e quem ele apoiar vai ser um candidato forte. E vejo o Luiz Mário como outro candidato forte também, tá? Onde ele vai ter uma dificuldade, né? De ultrapassar essa barreira. Qualquer pessoa que venha a ser candidato vai ter muita dificuldade de ultrapassar esses dois. E eu acho que a dificuldade maior que ele vai encontrar é essa. Agora, assim, se vão utilizar, falar, né, que ele tá fora, que ele... Vão explorar, eu acho que vão. Se vão explorar isso, ele tem que começar, tá? Já deve estar ouvindo aí a live, ele deve usar esse antídoto aí, tá? Porque é algo que vão utilizar contra vocês aí, então... Mas é a estratégia dele, ele tem que saber o que ele vai montar. Se ele pretende, né, é um desejo dele, né, e ele tem corpo para isso. E você? Eu acho que ele vai enfrentar bastante dificuldade. Vamos lá. Se a gente pensar com a cabeça da oposição, né? Todos nós aqui já fomos oposição. Aqui, vamos pensar aqui, Miguel. Eu sou empresário, produzo emprego em Itamaraju, pago imposto em Itamaraju, o cara é praticamente um forasteiro. Vende. Vai ser o calcanhar de Aquiles, de Cássio, nesses próximos aí 2 anos, né? Porque isso é muito simbólico, né? Ele é muito simbólico. Você ser candidato, querer se apresentar como candidato da prefeitura em uma cidade enquanto trabalha em outra, isso é muito pesado. Isso é oposição, não é eu que estou falando. A oposição vai usar isso contra ele e acredito que isso vai ter um efeito negativo para a campanha dele. Agora também, a gente precisa lembrar o seguinte, Cássio é muito habilidoso, ele já mostrou isso. Sim, e existe na política, talvez a pessoa que não é tão ligada à política não perceba isso. Aquelas candidaturas que você vê assim, Boniek saiu candidato a prefeito, que absurdo. Boniek não tem chance para vereador. Mas às vezes não sabe que ali existe uma candidatura que a gente chama de candidatura estratégica. Então assim, Cássio pode também estar blefando, e isso se usa muito na política. Você constrói um grupo, você traz, tal, aquela coisa toda, você cria um marketing, como você fosse o candidato, para que lá na frente você, vou falar, mas não é de forma pejorativa jamais, você venda o seu passe mais caro. Ou seja, você consiga acordos melhores. E o que é natural na política e é do jogo, é totalmente do jogo. E Cássio faz isso muito bem. Cara, eu me lembro que Thea, quando foi ser vice de Marcelo, eu acho que Thea não tinha 3% da intenção de votos. E assim, conseguiu ser vice-prefeito de Itamaraju. Nessa estratégia, montou um grupo, foi divulgado, todo mundo sabia o nome de Foi Thea, feito de chacota logo no início. Thea não tem chance, mas Entendeu? as pessoas não entendiam o que ele estava buscando. Boni, só pra gente dar continuidade ao programa, vocês sabem que o Bration Cast ele tem patrocinadores, e agora a gente ao vivo, a gente mudou a forma de colocar esses patrocinadores no ar. Então, a gente vai ter um próximo bloco e puxa pra gente... esse momento que a gente vai falar ainda dos presidentes, muita gente tá ansiosa. Governador. Muita gente Pelo menos uma ansiosa. passadinha que a gente comeu muito tempo. Isso. Mas agora, antes da gente dar continuidade ao Bration Cast, vai ter pausa pros patrocinadores. Não é isso, produção? Ok? Então, segue aí com nossos patrocinadores. Pessoal, estamos aqui na ITL Fibra, uma das maiores provedores de internet da região, porque aqui é o único lugar que você vai ter sua internet de qualidade e ainda vai levar para casa TV grátis. Porque aqui a gente está falando de qualidade e velocidade. Vem comigo! Verifique agora se você não consegue acessar, por favor. Nos informe, por gentileza, o nome completo do titular. Faça aquele procedimento rapidinho, está desconectando o roteador e o aparelho da fibra para estar normalizando para a senhora. Da atualização do sistema para restabelecer a sua rede, sua internet, entendeu? Aqui para mim já é consultivo. E a ITL Fibra conta com essa sala de suporte muito top, com ótimos profissionais para te atender. Aqui a gente atende de segunda a segunda, das 8 da manhã até as 22 da noite. E para você que é de Itamaraju, Teixeira, Alcobaço e toda a região, parabéns, porque qualidade e velocidade é aqui com a gente. E você, tá esperando o que para virar ITL Fibra? Então vem com a gente!
aí, pessoal, já estamos ao vivo de novo. Acabamos de retornar aí dos nossos comerciais. E a gente estava falando sobre essa ascensão, que esse novo nome aí que pode surgir na política é Cássio Cocobongo. A gente citou aqui algumas outras coisas e a gente vai dar continuidade do programa. Bacana. Então, assim, eu acho que ele vai encontrar essas resistências, que é uma desconstrução normal, que qualquer concorrente faria. Mas eu acho que é isso. Bora matar o assunto municipal e vamos dar uma pincelada no estadual? Bora. Produção, tem alguma pergunta aí que quer fazer pra acho que gente isso. sobre esse tema que a gente discutiu ou algum tema sobre presidente e governador? Então, vem pra E cá, já dá a essa gente notícia já em vai primeira mão. falar sobre a política nacional Lula versus Bolsonaro, que talvez seja o ponto alto da Não, nossa, todo mundo tá esperando do isso. nosso Então, Brationcast. bora lá, vai lá. Passando o microfone pra produção. Tô de volta. E chegou duas perguntas aqui interessantes. Primeiro foi de Pedro Garcia. Perguntou se André tem pretensão de ser candidato a vereador agora em 2024. Se André tem, né, pretensão de ser candidato a vereador. E chegou uma pergunta aqui muito bacana de Matheus Benigno para André também. André, o que você achou que você pode responder daqui a pouco, né, que sobre pautas nacionais, que é de Bolsonaro e Lula. O que você achou que mais relevante para o Lula ter saído na frente no primeiro turno? A saída da prisão, o erro de comunicação de Bolsonaro na pandemia ou as manipulações das pesquisas? E aí, tá bom, você responde depois. Primeiro, você vai responder se você tem pretensão de ser vereador. Ah, tá. Então, eu, como muitos sabem, eu sou filho de um vereador, né? Meu pai o irmão Merindo, foi vereador em 2 cidades, no Prado e em Itamaraju. Consegui um feito que poucos conseguiram, né? Verdade. Conseguir conseguir representar 2 cidades através do legislativo foi algo muito forte. E eu tive essa veia política, né? Não tenho para onde correr. Eu fui candidato também a vereador em 2016. Foi uma experiência muito, muito boa que eu tive. E de lá para cá, eu fui procurando o meu espaço na política, né? Tentando saber qual era a melhor forma de atuar. E eu gostei muito do bastidor da política. Gostei muito mesmo, assim. Coordenou o Favela Venceu. Fui um dos que participou. E foi um projeto de sucesso, inclusive. Bacana. Pelo menos a nível de campanha, né? Infelizmente, a gente não teve respaldo com a gestão para continuar com os projetos na prática, mas durante a campanha eu acho que foi muito importante. E agora, essa questão de candidatura é algo que eu costumo dizer assim, eu não tenho como evitar isso em algum momento. Nesse momento eu não tenho interesse nenhum, mas eu sei que vai chegar o momento de novo de ser candidato, isso vai ser natural, porque já está no sangue, enfim. Mas saber que uma coisa que eu fico muito feliz comigo mesmo, que presunção, né? Feliz comigo mesmo, mas de fato que eu fico contente é saber que eu entendi qual é o meu lugar e qual é o meu momento, né? Se esse momento chegar, né, futuramente, isso não deve partir de mim, deve partir das pessoas que estão ao meu redor, de grupo, enfim. Esse momento vai chegar, mas nesse momento, de hoje, eu não tenho pretensão para ser candidato, não. Você falou desculpa, Boni, você falou que já foi candidato, foi uma experiência muito boa pra você. Tipo assim, qual foi o ponto que mais você achou positivo? Qual a coisa, tipo, essa experiência realmente me mudou? Eu levei de positivo dessa campanha como vereador, tal coisa. Cara, na prática, né, quando você se lança candidato, eu acho que inclusive, o depoimento de 2 presidenciáveis, que é Bolsonaro e Lula, ambos dizem que a candidatura e a disputa mais difícil numa eleição é de vereador. E isso é inquestionável, é a mais difícil. Então, se você quer se conhecer a política e tal, você tem que ser candidato a vereador, porque é muito difícil. Você concorrer com seu vizinho, com seu amigo, com seu primo, com um colega de trabalho, né? Então, assim, foi muito importante para eu entender até que ponto você ter boas ideias, né, representa de fato alguma coisa na política e até que ponto também uma estrutura financeira, o quanto que isso pesa, né? E isso é algo que a gente vai demorar de mudar muito ainda, principalmente em Itamaraju. A gente tem ainda um eleitorado muito viciado. Em Itamaraju não, talvez no Brasil inteiro, com algumas exceções. E eu precisava ter passado por isso, apesar que eu gostei do meu resultado, gostei bastante. Na época eu cheguei próximo de 300 votos, e com 4 meses de campanha, com 24 anos de idade, né? Então foi um aprendizado enorme, mas saber e enfrentar de cara a dificuldade de ter uma candidatura sem dinheiro,
eu vi que é para poucos. É para poucos. Entendeu? É jogar no modo difícil, né? Iniciar o jogo. Não é sobre ter ideias, não é sobre querer fazer o bem, é sobre você juntar mecanismos políticos e financeiros para você conseguir chegar lá. Pessoal, falar com vocês aqui. A ACM Neto, Jerônimo, Roma. Então, a gente tem aqui 3 players. O ACM Neto, 8 anos prefeito, considerado por alguns o melhor prefeito do Brasil durante esses 8 anos. Neto de político, filho de político, neto do político mais influente da Bahia de todos os tempos. Talvez, se não foi o segundo, talvez Rui Barbosa foi mais influente que a ACM Neto, ou não. Há essa discussão. Mas esse é a ACM Neto. Do outro lado, a gente tem Jerônimo, um secretário de Educação, muito mal avaliado, não é? Até porque o Brasil, a Bahia, no índice daquela provinha Brasil, é o último colocado, ou é o penúltimo, uma coisa assim. Roma, que é o candidato do presidente da República, mas sem nenhuma história, sem nenhuma expressão. E aí a gente tem 49%, não é isso? 49,55%. Para Jerônimo, 44 não, 42, se eu não me engano, para o ACM Neto e 9. É isso? Eu vou olhar aqui agora. Olha para mim. Não deve ser exatamente, mas é por aí. Não errou. E não 9 muito, pro não. Roma. Eu sei que o Roma tem 9. E assim, vocês esperavam esse resultado ou surpreendeu vocês de alguma forma? A pesquisa tava dando a CM com 61%, né? Sim, é verdade. Eu cheguei a ver 52. Eu cheguei a ver no 52, né? Mas assim, tava uma tendência realmente de queda já, né? E assim, às vezes na política, né? O político tem que tomar muito cuidado com o que ele fala, né? Uma ação que ele toma, né? Eu acho que a ação, né? Que o problema que aconteceu da questão da cor pardo, né? Pro ACM Neto, né? Você tá na Bahia, né? Onde você tem a maior população negra do Brasil, tá na Bahia. Então, assim, aquilo pesou um pouco, né? No momento que Neto ainda vai, né? Programa dele eleitoral, justificar, né? Porque a cor tava lá parda, que era antes, tinha nada a ver com o fundo eleitoral. Então, assim, eu acho que a forma como a coordenação de campanha dele colocou ele para explicar isso, né? Também atrapalhou um pouco. Isso, ninguém vai num programa eleitoral explicar isso, né? E na quinta-feira, não, na terça-feira que teve o debate, né? Dos governadores, né? Eu achei que o Roma foi um pouco duro, né, com o Neto, né? Tendo em vista que eles deveriam ser, de certa forma, né, pares, né? Eram Contra, amigos, né? Eram amigos, pô. Então, Compadres. mas ele foi muito duro ali. E nesse que ele foi duro, eu acho que Neto não conseguiu reagir bem. E aquilo, de uma forma ou outra, transpareceu pro público, né? E aí o eleitor viu aquilo. Ele faltou um debate. Isso. Aí quando houve, né, a eleição, surpreendeu, porque ninguém esperava. Esperava a vitória de Neto no primeiro turno. A mim também surpreendeu. Faltando 3% 3% da apuração na Bahia, ainda havia chance de Jerônimo ganhar no primeiro turno. Impressionante. Então, impressionante. assim, mesmo com a votação juntando Roma e Neto hoje, não alcança o que Jerônimo teve. Então, eles vão depender dos outros candidatos que não são, né? Não vão apoiar Neto. E eu acho que esse momento agora, Neto vai ter que se posicionar, não vai poder falar tanto faz. Ele vai ter que escolher o candidato dele para presidente, para abraçar. Cara, se ele fizer algo diferente, eu não sei. Pode ter dificuldade, porque Lula vai vir abraçar Jerônimo aqui na Bahia. É isso que eu ia falar agora. Quanto, assim... Pô, vou falar. Uhum. O Jerônimo é um desconhecido. Sim. E a pasta que ele geriu, o resultado é negativo. Então, Sim. é um desqualificado. Não tô fazendo nenhum tipo de O campanha currículo dele, negativa. tá analisando como se fosse uma empresa contratando uma pessoa para algum cargo. Isso. Exatamente, não é? Ele não tá à altura de Rui, nem à altura de Wagner. É isso que eu quero dizer, desqualificado nesse sentido. Quanto de Lula tem nesses 49,50 alguma coisa? Eu acho que pelo menos 49.
Mas Não, é isso mesmo, é os 49, né? Não, eu vou discordar porque, assim, Rui Costa é uma força muito grande na Não. Bahia, né? A aprovação dele, o primeiro ele- governo dele é absurdo. Agora o primeiro turno aqui na Bahia. Ele tem, enfim, nunca votei nele, mas ele tem uma aprovação. A gente tá aqui falando, né? Tem que ser imparcial. Ele tem uma aceitação, enfim. E ele conseguiu transferir isso para Jerônimo. Agora, um fato interessante é o seguinte: eu votei em ACM no primeiro turno e vou votar no segundo. Agora, eu vi vários erros, né? Assim, eu acho que vários equívocos da campanha de ACM. Porque ele estava disputando a eleição contra um candidato do PT, né? E durante toda a campanha, ele fez acenos, talvez um pouco mais ao centro-esquerda, com esse eleitorado, que ele entendeu, a campanha dele achou que ele teria muito espaço dentro desse eleitorado, e ele fez talvez mais sinalização para esse eleitorado um pouco mais à esquerda, que é a maioria, talvez. Sim. Talvez tenha sido nisso que ele se pautou, do que no eleitor dele, de fato. Porque se você é candidato contra... Se Boniek é candidato contra neles, Boniek quer o eleitor que não quer neles. Então você tem que ser muito objetivo. A questão do Pardo, por exemplo, que nele falou. Durante muito tempo, a ACM alimentou esse discurso ideológico, né? E ele acabou sendo vítima dessa mesma militância ideológica a qual ele acena o tempo todo. Que é a militância mais de extrema esquerda, que criticou ele porque ele declarou lá que ele era pardo, enfim, que seria para ganhar mais dinheiro, e enfim. Quando, na verdade, ele já tinha se declarado pardo desde quando ele foi candidato a prefeito de Salvador. Mas ele caiu nessa cilada. Então, talvez agora, no segundo turno, ele entenda que se posicionar e entender quem é o eleitor dele. O eleitor de ACM é o eleitor que não quer o candidato do PT. É isso. Mas para ele é muito difícil isso, porque ele vai declarar apoio a um presidente, sei lá, Bolsonaro, só que com Lula batendo quase 70%. Então, tipo, é muito difícil. Será que ele declarando apoio diretamente a Bolsonaro aqui na Bahia, ele vai manter os 42%, os 40% que ele teve, vai aumentar, vai diminuir? Porque ele tá querendo entrar num presidente que teve menos de 30% dos votos, foi massacrado pelo candidato da esquerda. Mas deixa eu explicar. Eu não acho que ele deveria ter declarado apoio ao presidente no primeiro turno. Talvez isso seja necessário agora, mas é uma opinião que eu não tenho concreta ainda. No primeiro turno, eu não acho que ele deveria dizer eu estou com o Bolsonaro ou com o Lula. Mas a retórica, sabe? A proposta, o posicionamento dele, eu acho que ele poderia puxar um pouco mais centro-direita, por ali, para esse eleitor mais... Um aceno. Isso, um aceno mais forte do que... E outra coisa, ele sempre foi muito solidário ao governo de Rui. E do ponto de vista político, ele deveria ser um pouco mais agressivo. Como Rui foi com ele, inclusive. E quando o Rui começa a ser mais agressivo com a ACM durante a campanha, é aí que ele começa a reagir. Então, a ACM foi muito reativo ao invés de proativo. Ele tinha que propor mais, tinha que cutucar mais as feridas do governo de Rui, o segundo governo que eu tenho muitas críticas, apesar que o primeiro foi um governo mais positivo, e o segundo deu mais chance para ele criticar, e ele não fez isso. Então, acho que é um erro dele, nesse sentido. Até porque, assim, quando o Neto, né, sai da prefeitura, né, e ali naquela época faz uma pesquisa, né, com a aprovação de Neto em Salvador, era uma aprovação altíssima, né, de quase 80%. Só que fizeram... Isso pós-pandemia ou antes da pandemia? Antes da pandemia. Naquele momento ali, quando fizeram a mesma pesquisa com relação ao governo do estado, Rui batia 70%. Então, assim, eles dois eram muito fortes, tanto o governo municipal como o governo estadual dentro de Salvador, né, na região metropolitana ali. Então, assim, o problema, acho que Neto enfrenta maior, é porque a Bahia tem 417 municípios, uma extensão territorial imensa. Desses 417 municípios, você sabe quantos estão com o Neto, oficialmente, o prefeito? Não. Chuta. Não faço ideia. 100? 40. 40, então é muito pouco. Muito pouco. A gente está falando de 417 municípios, né? A gente entende lá que 90 municípios está com 80% do eleitorado da Bahia. Se a gente está falando que o cara só tem 40 municípios, né? Sobraram 50 municípios com eleitorado com o candidato do PT. Então, assim, é até difícil, porque eu volto de novo para aquela tecla lá, dos 69% contra 28%.
Se ele tá aqui com 40 a 49, quer dizer que ele tá pegando algum eleitorado de Lula para votar em Neto. Tem gente que vota em Lula que vota em Neto. No momento que Neto se posicionar, será que esse eleitorado vai migrar para Jerônimo? Perfeito sua análise. É isso que eu tinha comentado. Essa é a preocupação dele que se tem apoiar. agora. Será que Neto vai continuar e vai conseguir ter argumento para continuar neutro na disputa presidencial? Porque isso é um fator que a gente tem que analisar com critério. Por quê? Se Lula vem na Bahia agora, segundo turno, e ele, por exemplo, lá, abraça Bolsonaro, se define lá, estou com o Bolsonaro, um exemplo, tá? E se Bolsonaro não conseguir abocanhar, além desse percentual dele aqui, que ele teve de 28%, se ele chegar lá no máximo a 32%, pode virar uma coisa que para Neto ele não consiga, né? Ele consiga perder voto do que ganhar voto. Mas, Nery, deixa eu... Vamos parar para pensar a política friamente. Eu sou Bolsonaro. Aham. Eu tenho 9%, quase 10% dos votos da Bahia comigo, João Roma. João Roma, isso aí. Ok? Correto. E João Roma também é outro Jerônimo. É uma pessoa inexpressiva. Mas é 100% do voto de João Roma vai para Neto. Então, o eleitor de João Roma automaticamente vota em Neto. Vota em Neto. A não ser que comece entre o bolsonarismo uma campanha de não vote em nenhum dos dois porque tudo é farinha do mesmo saco. Ou seja, pode ser uma moeda de troca para ser usada, dizer, o ACM, ou você cola comigo, ou eu não colo com você. Ou eu vou diluir os votos de nulo e branco. Ou abstenção aí. Abstenção não, em nulo e branco aí na Bahia. Pode acontecer? Pode. Por quê? Porque eu já vi, falando de ver, muita propaganda negativa dentro de grupos bolsonaristas dizendo que a ACM Neto é uma outra perna da tesoura da esquerda na Bahia. Então, assim, ele não está confortável para dizer não para Bolsonaro. Então, aí entra a situação de ter inimigos comuns, né? Se for pro bem maior eleger Bolsonaro, eu ter que votar em Neto, o eleitor de Bolsonaro vai votar em Neto. Sim. Não vai ter grupo A ou B falando isso ou não Já de Neto. começou, inclusive, esse movimento. Tá, então assim, hoje... Ele não tem opção, né? Ele não tem opção, porque assim, Bolsonaro, ele não conseguiu, por mais de todo o trabalho de transferência de renda, diminuição da gasolina, né, outras ações, né, que o governo tem feito, né, tem feito algumas coisas que atingem principalmente esse público do Nordeste, ele não conseguiu crescer tanto no Nordeste como esperado. Então, assim, a diferença para 50%, né, do candidato do PT, que é o Lula, é uma diferença muito pequena para 50%. Como é que... a questão hoje de Bolsonaro não é ele ganhar, é ele não deixar migrar nenhum voto mais para Lula. O que você está falando está tão certo que se forem os 9 alguma coisa de Roma para ACM Neto e forem o 1,5 do PSOL para Jerônimo, ele poca a urna. Jerônimo está eleito. Então, assim... Então, assim, e aí eu faço outro... O PSOL tem tendência a ir pra Não, Jerônimo. só vai para Jerônimo. Só vai para Jerônimo. Só vai para Jerônimo. E aí, assim, eu faço outro... Não, matematicamente... Eu faço outro raciocínio com vocês. Bolsonaro vai vir para Bahia, que ele precisa diminuir a diferença. Tem que diminuir a diferença. E Neto tem que se agarrar nisso, que ele vai conseguir, porque boa parte dos votos de Jerônimo não é ideológico. Boa parte dos votos do Jerônimo são votos de prefeitura. É o cara que mora, por exemplo, aqui no Prado, que o Gilvan apoia a Jerônimo. A Gilvan tem um grupo e o cara daquele grupo, que é uma liderança, procura o morador do bairro e pergunta: morador, você vai votar em quem? Rapaz, não sei. Rapaz, vota em Jerônimo. Ele ajuda a Gilvan, ajuda a nossa cidade. Então não é um voto difícil de ser tirado, de ser conquistado na propaganda eleitoral. Ele não é um voto ideológico, então. Isso. Ele é flexível. Então, assim, o ACM Neto tem que se agarrar nessa hipótese de que o Bolsonaro cresce, diminui a rejeição e transfere para ele algum voto. Sim. Eu acho que o eleitor de Neto, o eleitor que votou em ACM no primeiro turno, ele vai votar no segundo. Sim. Né?
Então eu acho que ele não perde mais se ele se posicionar hoje. É mais fácil o Jerônimo perder. Eu acho que se ele se posicionando hoje mais Bolsonaro, ele tem mais a ganhar do que a perder. Porque o eleitor dele já está muito bem definido nesse quesito, entendeu? Claro, ele não vai ter o voto do eleitor de Jerônimo ideológico, aquele cara que é petista, lulista, Que tem, de raiz, que tem muito, né? Mas... Esse voto, na verdade, não é de Jerônimo, é de Lula. Exatamente, é de Lula. Então eu acho que é uma sinuca de bico que ele tá, terrível. Eu não queria estar na pele dele, não. Mas, enfim, eu acho que esse caminho dele mais à direita, eu acho que ele teria mais a ganhar. Eu vejo sempre assim, se a gente tá pensando majoritariamente, né, que é a eleição de governador, a gente tem que pensar realmente como é que foi o desempenho, né, dos candidatos a presidente na Bahia. Se o desempenho do Bolsonaro for um desempenho de 28%, o desempenho de Lula foi de 69%, e o desempenho de ACM Neto foi de 40%, e o desempenho de Jerônimo foi de 49,5%, está me dizendo que Jerônimo não pegou todos os votos de Lula. Sim, verdade. Então, boa parte do voto de Lula foi para ACM Neto. Exatamente. Então, assim, é uma sinuca de bico realmente, porque ele vai ter que ter muita habilidade para poder tocar a campanha agora. É uma decisão, assim... Porque... De forma nenhuma, Lula vai declarar apoio à CM. Não vai. Não, isso aí não. Então, enfim, é uma dificuldade que eles vão ter. O que eu vejo, na verdade, assim, o cenário nacional, né? Por mais que a gente tente falar no estadual aqui, né? Não tem o jeito, cenário né? nacional sempre está ocupando. Desde o influenciando. municipal, o deputado, tá vindo para cá para tu ver como tá polarizada a política no Brasil. Então, assim, enfim, eu acho, né, que esse momento, né, é um momento diferente, nunca visto algo desse jeito, onde o cenário nacional influencia tanto nas regiões, na região dos estados, Bahia, Pernambuco, de uma forma geral, tá tudo polarizado baseado nesses dois. Você não tem nenhum candidato que ganhou a eleição para governador, senador, que não pertencesse a um desses dois grupos. Até o Romário, que teoricamente não... Bolsonaro lá no Rio de Bolsonaro Janeiro. teve que apoiar. Isso aí. Cedeu a polarização. Foi o que eu tinha te falado, que nessa eleição o Centrão perdeu muita força. Perdeu muito. Porque você via muito Não governador sei, cara, do não MDB, sei. galera de centro. Porque talvez o Centrão perdeu força... Nas não sei, casas, porque olha né? só... Mas vamos eles lá. estão ligados mais pro lado do Bolsonaro. né? Eu acho que não, porque... Você sabe dizer por que a Simone Tebet é do partido de ACM Neto e a ACM Neto não apoiou nenhum candidato a presidente, inclusive, nem a ela? Não, é a Soraya Tronic, que é do partido. Tronic, É a Tronic. União Brasil. A do União Brasil. Ele, quando foi candidato, ele deixou claro lá que ele votaria no presidente do União Brasil. Ele só falou isso, né? Mas não se envolveria no cenário. Deve ter votado, realmente. Mas Sim, André. eu acho que não... ele não teria nada a ganhar. Porque, convenhamos, né? Pelo amor de Deus. É uma vergonha, né? A candidata do União Brasil. Então, assim, não tem porquê ele... Tronic ou Kelmo? Meu Deus, aí é difícil. E agora? Mas ele Não sei. você tá parecendo com o Kelmo aqui, viu? Rapaz, Aqui, ó, tá essa faltando pergunta... tá faltando a Verdade, tô batina. de preto. Pra ele de preto, tá com... Foi um dos Cavanhaque. melhores... Tá parecendo. Foi um dos melhores embates que eu vi na minha vida. Mas eu te falar, viu? besta, bicho. Enfim, então tá claro por que Neto não se posicionou, não fez campanha pra ela, porque não teria resultado nenhum, né? Pra ele. Diz que trabalhar pra pobre é pedir esmola pra dois. Boa noite de novo. Tem uma pergunta aqui do Hélio. Tem uma observação do Hélio Gabriel. Ele falou assim, ó, só fazendo uma linha de observação aqui. Mesmo os 9% de Roma indo para a CM, ele não consegue chegar na porcentagem de Jerônimo. É o que você falou, né, nesse instante, né? Uhum. E vocês sabem que é quase impossível fazer essa transferência 100% dos votos. De fato, transferir voto não é uma coisa fácil. Agora, assim, os votos de Roma, Bertoni, pelo menos eu entendo assim, Roma não é ninguém. Roma não é alguém com expressão de voto, não é alguém conhecido. Não tem voto. Roma não tem voto. Então, os votos de Roma são os votos de Bolsonaro. Quem votou em Roma votou por conta de Bolsonaro. Quem vota no Bolsonaro
não vai votar no PT. Não vai votar no PT. Nesse caso, eu acho que não é transferência de voto, é migração de voto. 100%. Perfeito. Fazer uma última pergunta da minha, mais uma, desse mesmo assunto. Vou passar para a Néria essa pergunta, da Ludmilla. Quais os parâmetros que Lula vai usar para transferir os 30% a mais dos votos que Jerônimo teve? Ela que diz assim, que Lula teve 70% de aceitação na Bahia, né? Jerônimo teve 49%. Como é que Lula vai transmitir esses 30% para ele? E ela acredita assim que, porém, que ela tipo, assim, ela acha que é fácil, mas como você acha que ele vai fazer? Então, é porque assim, o voto de... É o que Boniek falou ali, né? O voto que o Jerônimo tem é um voto que vem do apoio, do apego do Lula com ele. Porque não é um candidato expressivo também, da mesma forma que era o Roma lá com relação a Bolsonaro. Já o ACM Neto, ele já é um candidato já... Serviço prestado, foi deputado federal, foi prefeito por 2 vezes, considerado por muitos o melhor prefeito do Brasil, então ele tem essa história, essa trajetória, né? Além da família, né, do Antônio Carlos Magalhães. Já o Lula, para poder convencer isso aí hoje, a preocupação na Bahia hoje é o Lula não perder o que ele já conquistou. Ampliar eu acho muito difícil, porque o eleitorado do Bolsonaro aqui na Bahia ele é muito consistente, ele não vai mudar. Não muda o voto, não muda. É aquele público ali já tá. Eu acho que ele pode conquistar mais votos. Agora, perder não perde, não. Da parte da ACM também tem a questão do poder financeiro. Sim, também. Aí o que acontece aqui, né? O que Lula faria para Jerônimo ganhar? É o que a gente falou agora, né? O pessoal teve 1,5%, né? Só precisa do 1,5% do pessoal para ganhar a eleição. Não, só precisa de pessoal- 0,5% de voto. Precisa de meio, mas o pessoal teve 1,5%. Então, 0,5% que for do pessoal para ele, ele já ganha. E assim, E quem vota no pessoal não vai votar contra. A mesma certeza que a gente tem que o pessoal de Roma não vota no PT é a mesma certeza que a gente tem que o pessoal do PSOL não vota em ACM Neto. Não, para responder a pergunta da colega Ludmilla, é isso. O que precisa hoje, eles não precisam do 70% Apenas do Lula. manter, né? Só precisa manter e conquistar esse, pelo menos 0,5% do 1,5% do pessoal. O único cenário talvez mudaria aí é que Bolsonaro descia pra Bahia e tentaria fazer uma campanha pra conquistar mais votos, mas Vai acontecer. Vai acontecer, eu acho que ele vai ampliar, ele não vai ficar com essa... A diferença vai diminuir na Bahia, tá? Isso vai acontecer agora porque o foco vai estar, né, em 2 candidatos, vai estar só os 2 candidatos a governador e os 2 candidatos a presidente. Eu não vou ter desvio de atenção para candidato a deputado, para senador, esse desvio de atenção não vai ter. Então, assim, eles vão estar muito focados, né? E eu acredito que também, para Bolsonaro também crescer, ele precisa realmente fechar com o Neto. Agora uma estratégia, Sim, qual que concordo. você acha que é mais inteligente? Bolsonaro, ele ir nos estados que ele já ganhou em porcentagem e tentar aumentar essa vantagem que ele já teve, ou ele ir para um estado que ele perdeu e tentar conquistar um pouco mais de votos para diminuir essa diferença? Essa é a tática do pratinho chinês, né? Que aquele cara fica equilibrando os pratinhos no palito. Você vai equilibrando ali, quando o patinho começa, você tem que ficar. Você não pode perder, ele tem que ir em todos os lugares. Ele não tem o luxo, Bolsonaro, e nem Lula também tem o luxo, de ir num determinado lugar só. Eu vou focar só no determinado lugar. Mas talvez ele tenha mais resultado, se ele for num lugar que ele já Então, ganhou, é mais fácil para ele. Será que ele não pode ampliar em São Paulo, que é um colégio eleitoral pesado? Você tem que começar a imaginar hoje que eu tenho São Paulo, Rio Grande do Sul, que o Onyx Lorenzoni foi pro segundo turno, né? Minas Surpreendeu Gerais em também. primeiro lugar. Zema teve uma expressão muito grande de Não, votos. Zema já ganhou a eleição. Não ele conta pode- mais. Ele não, mas pode ele pode- apoiar. pode Zema, eu apoiar. gostaria que a gente deixasse mais pro finalzinho, Isso. que talvez Zema seja a parte mais polêmica de Então, tudo. eu acredito assim, Zema, Bolsonaro... eu acho ele que vai Zema vir- define a política. Também acho. Então, assim, eu acredito muito que o Bolsonaro vai vir pro Nordeste, vai vir com força pro Nordeste. Ele vai buscar esse voto do Nordeste. O problema é que a gente enxerga hoje aqui na Bahia, especificamente, é o quanto ele consegue, né, crescer na Bahia mais. A Bahia é muito grande, a Bahia não é um estado que nem o Rio de Janeiro, que nem o Espírito Santo, né, que você passa rápido por ali. A Bahia são 417 municípios, é um estado tão grande quanto Minas Gerais. E para você fazer campanha, né? Você tem votação grande em Itabuna, você tem Jiquié, você tem Vitória da Conquista, que são extremos da Bahia. Luiz Eduardo Magalhães, são lugares muito distintos. Posso entrar no cenário nacional? Pode, Fica à deve vontade. entrar já. Beleza. Estamos... A gente já falou bastante
do cenário nacional, que tudo está Muito ligado, do municipal né? também. E é o seguinte, então a gente tem a seguinte miscelânea. A gente tem o presidente da República com Renda Brasil, Casa Verde e Amarela. A gente tem o presidente da República com transposição do Rio São Francisco, com a política econômica que, comparado com o que está acontecendo no mundo, está ok. Sim. Com deflação, com o preço do combustível abaixando. A gente tem um outro candidato que acabou de sair da prisão com um peso moral muito lá embaixo, com a pauta do costume muito mal avaliado pelo público católico, pelo público protestante, por parte do público espírita. A gente tem um candidato que já disputou 3 eleições, o Ciro Gomes, com um poder de comunicação absurdo, com uma inteligência notável, uma candidata aspirante que chegou e brotou do absolutamente nada. E aí a gente tem o Lula em primeiro lugar, o Bolsonaro em segundo, a Simone em terceiro e o Ciro em quarto, o que eu acho até triste para o processo político. Vocês esperavam isso? Já estavam assim... eu mais ou menos pensava que seria isso. Se nós pensávamos isso, o quê? O derretimento das terceiras vias e a polarização? De tudo. De tudo Que tá. o primeiro seria o Lula, que o segundo seria o Bolsonaro e que Simone e a Ciro. Simone ultrapassaria o Ciro. Eu fiz algumas previsões dessa eleição, não acertei 100%, mas não ficou tão distante daquilo que eu achei que aconteceria. Eu sempre imaginei que no primeiro turno Lula virasse em primeiro, né? A diferença é que eu lembro que, até conversando com alguns amigos, eu sempre disse que, inclusive a gente conversando daquele dia, eu dizia que Lula passaria em primeiro para o segundo turno, com Bolsonaro muito próximo, e Bolsonaro com grandes chances de virar a eleição no segundo turno. E aí, assim, a gente pode entrar aqui no mar de possibilidades, né? Eu acredito que no segundo turno a gente pode ter uma reviravolta porque, por exemplo, o debate, né? O debate foi algo muito crucial nessa campanha, assim, falou muita coisa, acho que influenciou bastante. E o Bolsonaro, ele, até pelo tempo do parlamento, ele sabe falar a língua que as pessoas querem ouvir. Então, eu acho que nesse tete-a-tete ele tende a crescer mais do que Lula. Ele não tem mais a Soraya e a Simone Tebet, né? Elas dificultaram bastante a vida dele ali. E ele tinha dificuldade nesse momento. Então, agora com Lula e Bolsonaro, eu acho que... Você acha que foi uma candidatura estratégica dela para desgastar o presidente? Pelo menos a de Soraya eu tenho certeza. A de Simone... Não dá para pensar diferente, porque ela foi muito agressiva com o presidente, né, e bem suave com Lula, né? Apesar que apontava também os defeitos de Lula, mas eu acho que ela está ali cumprindo uma missão, né? Inclusive cumprindo muito bem, que é desgastar o Bolsonaro e tal, né? E agora, nesse momento de 28 dias de campanha, tete a tete Lula-Bolsonaro, talvez Bolsonaro esteja mais confortável, entendeu? Então, o resultado dos 2 primeiros aí realmente não surpreendeu, não. Eu esperava já isso já. Esperava já? Já esperava. Os 2 primeiros era isso mesmo. E a política seria polarizada. Aquela hora que Lula foi subindo, ele virou, quando abriu e Bolsonaro foi só subindo, a apuração Bolsonaro subindo, chegando a 48%, beirando ali os 49%, e você já imaginava que naquele momento Lula teria gordura pra chegar e virar? Então... Naquele momento ali, não sei, mas eu via só o Bolsonaro subindo. Pra mim, ia continuar aquela tendência. Naquele momento ali, quando foi passado os resultados das urnas, né? Eram muito urnas ali do Sul, né? Do Sul, do Centro-Oeste, né? Lá alguns estados norte, como Acre, né? Onde o bolsonarismo é forte, né? Ainda não havia, não estavam abertas as urnas, né? De Minas, de São Paulo. Não estavam abertas as urnas do Nordeste, né? Onde que talvez a de Lula pudesse virar o jogo. Então, assim, isso era uma coisa que havia uma tendência, né, disso acontecer.
Dentro da margem de erro, Lula teve a votação que as pesquisas falaram, né? Bolsonaro não, ele realmente acabou, né? Ultrapassando a pesquisa falhou, né? Com o voto de Bolsonaro. Sim, bastante. Mas o que a gente enxerga muito também nesse cenário, né? São os outros candidatos, né? Você tem a Simone Tebet, né? Que é uma candidata que surgiu, né? Se posicionou muito bem nos debates. Ela foi muito bem avaliada, né? Então, assim, teve voz. E ela brigou contra tudo e contra todos para ser candidata do MDB, que o próprio partido não queria ela como candidata. A Soraya Tronic, eu acho que foi pela desistência, né, do Luciano Bivar, que não quis ser candidato. Então, o partido precisava lançar um candidato a presidente, né? Para pegar o fundão, né? Para pegar o fundão. Então, acabaram que lançaram ela, e ela fez lá o papel dela. Os outros candidatos, a gente tem que falar aí do Ciro, né? Que foi um candidato que ele era um candidato muito mais voltado para centro-esquerda. Ele tentar entrar, né? Dentro do público de direita. Ele não conseguiu fazer isso muito bem, acabou se desgastando. Ele se perdeu. Ele tá fazendo um aceno pro pessoal mais de centro. Mais de direita. Tá tentando resgatar de centro-direita, tentando resgatar uma esquerda trabalhista, lá dos anos 80, 70, talvez até mais para trás, saindo dessa pauta identitária, mais progressista, moderna, abandonando isso. Ciro chegou a sinalizar para o capitalismo, em alguns momentos, sendo necessário para ele, né? Em alguns momentos, ele já é para ele objeto de acordo e de conversa o capitalismo, em alguns setores da economia, de posse de arma, também, não, porte de arma. Ele também disse que em alguns casos e tal, citou. Então, assim, foi duas pautas assim que ele acenou muito ali para ele. A questão também do aborto, quando ele foi perguntado, eu achei uma saída também inteligente da parte dele. Ele falou assim, dentro dessa polarização e dessa discussão tão ferrenha que é o aborto, o possível, o que se pode fazer no Brasil é o que já está sendo feito. Esse é o possível. Então, se eu for presidente, como está, fica. Então, rapaz, é porque o Ciro, na verdade, ele tem uma tendência mais de esquerda, né? Sim, claro. Então, claro. assim, o Ciro, em algum momento, né, ele começou a tentar acenar mais pro centro-direita. E aquilo ali, eu acho que não ficou legal com o público dele. Então, ele acabou perdendo gente ali, desidratou ele. Foi que a Simone Tebet foi lá e ultrapassou ele, né? E a gente teve lá também o candidato lá que causou, né, bastante surpresa, né? Que foi o Kelmon, né? O padre Kelmon. Teve 17 votos em Tamaraju. Se você foi um dos eleitores do padre Kelmon, escreve aqui, manda uma mensagem pra gente no Brationcast. E 17 votos é muito importante, porque se não fosse ele, Valmir não tava eleito. Verdade. Isso é verdade, 17 votos. Então, assim, eu acho que o Kelmon, na verdade, também, ele acaba, né, quando ele entra no debate, né, junto com o Lula, ele dá uma desestabilizada muito forte no Lula. Sim. E eu entendo que esse momento ali, ele foi esse percentual de voto que o Lula precisava, né, para liquidar a fatura no primeiro turno. Mas eu acho que não dá para subestimar o bolsonarismo. O bolsonarismo vem forte no segundo turno. O pessoal está engajado, está determinado. E eu acho que vão trabalhar para ganhar. Todos os dois cenários aí. Eu acho muito difícil, né, o Lula perder os votos dele, né, assim, no tete-a-tete, num debate, né? Lula é muito habilidoso na fala. Entendeu? Então, assim, a gente também não pode subestimar isso. Eu acho que ele já passou por todos os desgastes possíveis, né? Tinha que passar como pessoa ali, com todos os debatentes lá que ele teve pela frente. Porém, o Bolsonaro tem muito mais argumento, muito mais coisa para falar do que ele, né? Bolsonaro fez o Auxílio Brasil, Bolsonaro baixou a gasolina. O Bolsonaro vai alegar, né, a questão toda da economia, né, que se manteve aí, né, aos trancos e barrancos, mesmo com o problema da pandemia. Corrupção, etc. Corrupção, né, que ninguém tem como falar de corrupção no governo dele. E talvez o time do Lula vai ter que usar algum argumento para tentar, né, equilibrar o jogo ali na hora, né. Ele vai utilizar os argumentos que eles entendem que são necessários. O que eu percebo agora é que esse momento vai ser de que tiver mais engajamento na rua. Ou o bolsonarismo, ou lulismo. A militância resolve. A militância resolve. Joga pra torcida. Não, mas tá na torcida agora. Quem vai resolver o problema agora é a militância. Eu não consigo entender hoje, nem enxergar, que um debate hoje vai resolver esse problema.
Até porque... Eles vão falar pros deles. Bolsonaro tem que falar pros bolsonaristas e Lula tem que falar pros lulistas. Pra eles irem pra rua e resolver o problema, entendeu? E resolver o problema de que forma? Com ideias, com argumento, convencendo o outro, pedir mais um voto e tentar convencer aqueles que estão indecisos, aqueles que não foram votar, Os que engajar. não foram votar. Tem que engajar. Então, que não mas foram votar. o debate, Neres, acaba sendo muito importante para isso, para você conversar com esse eleitor mais indeciso. Você tem ali o quê? 7 milhões de votos entre Ciro e Simone Tebet. Eu não vejo esse voto enviesado nem para um nem para outro. Eu Aham. acho que esse voto está muito dividido, esses 7 milhões de votos. Eles não vão mudar a eleição, talvez, porque metade vai para um, metade vai para outro. Então, eu acho que o debate vai ser muito importante para tentar diminuir a abstenção de voto, nulo, branco. Eu acho que a estratégia do presidente Bolsonaro é essa, principalmente. A gente buscar tem, aquele a gente tem avô. 5 minutinhos e eu quero tratar 2 assuntos em 5 minutos. O Vamos lá. primeiro deles, de forma muito rápida, pesquisa. Todo mundo, muita gente reclamando, tanto gente da direita, da esquerda, gente do centro, que as pesquisas são manipuladoras. Por exemplo, para o presidente, houve pesquisas que saíram muito na televisão, que erraram 14 pontos. Uhum. Teve um senador no Rio Grande do Sul que deram para ele 19 pontos. Ele chegou a 41. É o nosso vice-presidente. E casos como esse teve um monte, Brasil afora. E aí está tendo uma movimentação na classe política pedindo que as pesquisas não existam mais porque elas influenciam. E existe gente que não quer perder o voto. Gente, isso é uma Existe. realidade. Ninguém quer Sim. votar em candidato que está lá. Quem é o fulano? Não quer não. Eu só vou votar quem está na frente. Então, assim, qual a opinião de vocês sobre pesquisa? Assim, de fato, eles erraram, o cenário mudou, que eu acho uma furada pensar nisso, porque aí você dá qualquer resultado, e se for diferente, você fala, não, o cenário mudou. Eu acho uma boa desculpa. Ô, má fé. Olha, eu sempre acreditei em pesquisa. Sempre. Antes de entender de política, eu entendia de pesquisa. Porque o cara, quando é novinho, a pessoa, quando é novinha, ela não sabe muito de política, mas sabe quem tá na frente, quem tá atrás, e aí você vai tirando parâmetros por aquilo ali. Só que no Brasil, se você pegar as principais pesquisas, que é IPEC, antigo Ibope e Datafolha, elas dominam a grande imprensa. No sentido de que só elas são as que são divulgadas. Verdade. E você descredibiliza e desconsidera todos os outros institutos. Se eu não me engano, no TSE registrado tem mais de 30 institutos. Sérios. Toda pesquisa, para quem não sabe, é auditada. É auditável pesquisa. O partido pode solicitar audição, e aí aquele instituto vai ter que mostrar como que foi feito, provar que para chegar àquele número. Mas O problema- a metodologia é própria. Exatamente, mas Mas é aprovada. eu não tenho bronca Mas é contra. própria. Eu não tenho Minha bronca. metodologia. Não, mas assim, eu entendi o que o posso André ele tirar- falou ali, tá? É porque as pesquisas, na verdade, elas foram feitas para dar certo. O que acontece é talvez esse extrato, né, da sociedade que é sendo puxado. Por exemplo, houve muita pesquisa por telefone. Então, assim, essas pesquisas aí, elas acabaram errando até mais. Existe um método de pesquisa. E beleza. Quanto Não, a isso, vários métodos. vários O métodos problema é para que a cada instituto. Eu não tenho bronca com isso. A minha bronca é você monopolizar a informação. É o que a grande imprensa faz. É. Você pega a Datafolha e IPEC e E coloca São os que como valem. se fossem os únicos verdadeiros. E os Eu vi outros? várias pesquisas que deu justamente o resultado que Paraná deu Pesquisa, por exemplo. Paraná Pesquisas, Gravou. a Quest Em se 2018 aproximou, também. a Modal Mais, foi show de bola a Modal Mais futura, né? Se eles Então, dessem assim, uma média delas, juntassem as 10 principais pesquisas, institutos do Brasil, e em aham. média, dentro dessas pesquisas, talvez conseguiam um número mais aproximado do que é o Ah. real. Só para fechar o raciocínio, eu acho que ficou mais do que provado que os 2 principais institutos que são divulgados pela grande mídia foram os que mais erraram. Não só para presidente. Isso no é- Brasil todo. Isso no Brasil inteiro. Então, assim, é motivo da gente repensar se o Datafolha e o IPEC é mesmo institutos confiáveis. Esses 2. Isso não quer dizer que eu não acredito em pesquisa. Eu estou questionando 2 institutos, de 30 ou 40 que a gente tem. Entendeu? Isso. Você tira lá, Onyx Lorenzoni no Rio Grande do Sul. Hamilton Mourão ganhou para senador lá, né? Que tava para perder para o Olívio Dutra do Tarcísio, né, em PT. São Paulo. Tarcísio em São Paulo. Perfeito. Paraná Pesquisa cravou. Cravou. Tarcísio. Aí você tem no Rio de Janeiro Cláudio Castro, que pro segundo turno com o Freixo ganhou no primeiro turno.
Então, assim, todo esse processo, você fala, cara, alguma coisa tá errada aí. A Damares, que era a terceira colocada, ganhou lá em Brasília. A Dilma, em 2018, ganhava em Minas. pra Ganhava em senadora. Minas, perdeu, né? Eram Ficou em duas terceiro. vagas, Ficou né? em terceiro. E eram duas vagas, ela era a primeira colocada. Então, assim, a questão da pesquisa hoje, ela precisa ser reavaliada. Talvez encontrar um método para todo mundo e esse método, só utilizar esse método. Perfeito. Porque vários métodos levam esse tipo de erro de considerações aqui. Tá bom? Mas é nesse sentido mesmo. Mas a pesquisa eu acho que é importante ter. Tá. Então, o último assunto, Uhum. Zema. Para muitos, Zema decide a eleição para presidente da República. Se Zema apoiar Bolsonaro, como a aprovação dele é muito boa em Minas e ele der palanque pro Bolsonaro, 70%. pô, o cara Sim. é um craque. Se ele der apoio pro Bolsonaro, Bolsonaro vira em Minas e ganha a presidência da República. A questão é, Zema tem pretensão, Zema e o Partido Novo, de ser candidato à presidência da República daqui a 4 anos. É interessante para Zema eleger o Bolsonaro, manter esse grupo no poder, se ele tem pretensão de daqui 4 anos ser um presidenciável? Zema é mais voltado para a direita, né? Então eu acho que se ele manter essa direita forte, ele pode apoiar, fazer um acordo com o Bolsonaro para vir apoiando ele na próxima. Eu No concordo grupo? plenamente com o G. Plenamente. O novo nunca vai apoiar o PT. É Não muito mais tem- fácil. Em primeiro lugar, que ele não pode apoiar nenhum candidato que tenha ficha suja. Tá? Isso tá No estatuto. no estatuto do partido. Para você ser candidato no novo, Olha, você mandaram tem. avisar vocês, o IPEC que acertou mais 90% dos resultados. Aqui, né, Cleiton? Deixa eu ver aqui, uma coisa nova. Mas- Ó, Aí se a gente tiver tempo, eu vou ter que puxar. Pesquisa não falhou. O que aconteceu foi que muita gente mudou o voto para Bolsonaro com medo de Lula ganhar o primeiro turno. Mas aí é fácil demais. IPEC acertou mais 90% dos resultados. E aí? Mas aí uma solução como essa é muito fácil. Bom, aí a gente teria que ter pelo menos mais 20 É como minutos se de eu desse programa um pra tiro gente pesquisa errado aqui, no né? alvo e falasse, não, eu não errei, o vento soprou. Clint já deu um não ali, dizendo que... A mais 20 pesquisa não minutos. errou, os pessoal que mudaram o voto. Aí então, ou seja, Mas houve migração nesse realmente critério, dos votos aí. pesquisa não vai errar nunca, então, né? Mas isso acontece, né? Voltando lá pro caso do Zema também, né? É uma coisa assim que é bem importante, né? Não vai ter segundo turno em Belo Horizonte, em Correto. Minas. Em Minas. O que é diferente da Bahia. A Bahia vai ter palanque, o cara vai ter que ir pra rua, pedir voto, fazer campanha, Rodar. rodar material. Lá em Minas não vai acontecer isso. Em Minas, o Zema, o máximo, pode subir num palanque com o Bolsonaro e o Bolsonaro não vai poder passar lá 30 dias em Minas pedindo Mas- voto. Ele vai ter que viajar ao Brasil. Mas aí tem televisão, rede social, o Zema acaba rodando. Porque acho que Zema, depois de eleito, ele pode continuar fazendo campanha, Gente, né? mas Isso vocês não estão considerando que a médio prazo, ou seja, daqui 4 anos, se ele quer ser um presidenciável, não é interessante eleger Bolsonaro? Não, eu acho que é É interessante. Fortalecer o interessante, bolsonarismo. é interessante pra ele. Ele, assim, um novo, o Felipe Dávila, o próprio Zema, eles vão acabar se posicionando. E a posição deles vai ter que ser. Eles não podem Ele se posicionar. O candidato do Bolsonaro, todo mundo sabe. É o atual governador, o futuro, aliás, é o futuro governador de São Paulo. Não, mas o Zema é Já muito tá mais... declarado. Tarcísio. Mas ele também pode entregar a eleição, se ele tiver essa força, né? A gente vai saber na prática, a eleição ao PT e a Lula e dar mais 8 anos. Porque com a máquina na mão a gente sabe o quanto que é é difícil. complicado. A você gente ganhar não vai da máquina. ter, se Deus quiser, a gente não vai ter outra pandemia, né? Pra dificultar tanto um governo. Então, assim, é bem arriscado. É bem arriscado. Desculpa a minha falta de informação aqui, mas como é que tá Amoedo no Novo? Ele ainda é líder do partido, que ele vinha disputando as eleições presidenciais. Uhum. Agora parece que Zema tá com mais força dentro do Partido Novo do que Amoedo. Como é que tá essa questão? Vocês estão mais... Deixa eu falar primeiro que eu gosto de... Aham. Eu tenho minha acidez. Aham. O Amoedo, ele é dono do partido. Ele é o mandante, o imperador, o senhor mor do partido. Ele é aquele que todo mundo se curva como um vassalo para poder fazer as vontades dele. E por isso que o Novo não cresceu o que deveria ter crescido. Várias dissidências do Novo têm acontecido por conta dessa centralização nele. É isso. Pronto. Tá, Falei. beleza. Ele, Mas tá, assim- ele tá doído, não tá de Não. Zema ter mais engajamento Não, mas do que ele. assim, é que Zema, na verdade, o cara é governador de Minas. E ser governador de Minas e ser bem avaliado com as complexidades e dificuldades que tem governar Minas, Ele é muito bom. ele é muito bom, Ele é cara. muito bom. Pra você conseguir isso em Minas, você tem que ser muito top. Então, quem é o melhor nome do partido hoje é ele. Isso é natural. Ah,
Sem Todo mundo comparação. sabe que às vezes você tá lá num grupo político, a tendência é eu quero lançar João para ser candidato a alguma coisa. No processo, você descobre que José, que ninguém contava, é o candidato. Isso É o já melhor aconteceu. governador do Eu não vou Brasil. falar isso aqui hoje não, porque há uma situação aqui nossa, aqui, que a gente sabe do nosso dia a dia, que aconteceu isso na nossa cidade. Ó, polêmica no Mas não vou final. falar não. Gente, Deixa vamos- esse deixa- vai deixa ficar eu pro essa próximo dúvida aí programa. pra depois. Próximo Bratocast, edição especial de política, vai ter babado. Daqui da cidade. Neles vai estar aqui de volta, André vai estar aqui de volta. E é isso, tem mais alguma conclusão pra falar? Pra gente já tá passando de 2 horas de Brationcast. É mesmo, cara? Já. Então, Rapaz, a gente neles já, conversa, Passou hein? rápido. já Você tá conversa, chegando, hein? Você conversa, Adriele? estamos Você gosta de chegando falar nos de nossos política. momentos finais aqui do programa já. Então, vocês têm mais alguma opinião pra poder encerrar? É sobre ainda a Zema, sobre ainda Minas Gerais, eleições presidenciais. Não, cara, eu agora já vou partir pro agradecimento já, porque Clinge já tá ali olhando torto pra gente. Dizer que, pô, essa iniciativa de vocês. Hoje é o primeiro ao vivo? É o Primeiro ao vivo. Aprontou com a gente, né? É. No primeiro ao vivo ele chama eu e Neres, que a gente nem tem muito traquejo pra isso aqui. Teve um atraso na produção, mas se eu for falar pra vocês, mesmo com esse atraso na produção, Boni, esse é um dos momentos que tá acabando mais cedo. Não é? Geralmente, Verdade. a gente, mesmo com gravado, a gente acabava tá. aqui as gravações 11 horas, É 12 porque horas. podia voltar, errar, falar É bobagem. Aqui começou. Começou era, e né? foi. É. Então é isso, gente. Agradecer essa iniciativa, eu acho muito bacana. Pô, fiquei muito feliz mesmo. Acho que ajuda o eleitor nesse momento de indecisão a tomar suas decisões. E eu espero que vocês continuem. O Boni falou que é edição especial. Eu, como um amante da política, e eu acho que vários que estão nos assistindo também gostam muito de política, espero que continue, que não seja só uma edição especial, mas que seja uma edição frequente aí pra gente continuar. Já temos um segundo episódio também confirmado dessa eleição política, que vai ser uma semana antes da votação do segundo turno. A gente vai se reunir muito bom, aqui, muito bom. vai dar as previsões e possivelmente volte. A gente vai sentir o clima. Uhum. Mas o foco do novo Brationcast é o foco de empreendedorismo, motivar a galera, que a gente ficou muito marcado nisso na primeira temporada, que a galera, tipo assim, pô, eu quero ir no Brationcast, quero contar minha história de superação, eu quero mostrar que a gente não precisa ter oportunidade, a gente tem que criar a nossa oportunidade, a gente tem que ir pra cima, tem que realmente batalhar pra poder conseguir as coisas. Isso eu acho um tema muito importante, que realmente motiva quem tá assistindo a gente. Então, esse é o primeiro episódio da política que eu acho que a gente conseguiu abordar o assunto de uma forma muito positiva. Sem dúvida. Eu espero que você... vai lá. Mas tá bom, também agradecer, tá, pelo convite. Fiquei muito feliz por estar aqui com vocês. E vocês internautas aí que estão escutando a gente, tá? A gente espera, de uma forma ou de outra, aqui ter levado para vocês, né, alguns assuntos, algumas curiosidades da política que aconteceu no domingo passado. E assim, torcer para ser uma campanha, nos próximos 28 dias, uma campanha tranquila, que todo mundo possa se respeitar nas ruas, se respeitar como pessoa, como ser humano, e principalmente respeitar a decisão do outro. E que quem ganhar, né, para presidente ou para governador, que faça uma boa gestão e que a gente possa ser beneficiado com a gestão de qualquer um que ganhar aí, tá? Eu acho que é mais ou menos isso que eu quero deixar para todo mundo. E que o nosso lado é o Brasil. A gente torce pro Brasil, tá? Torce pro Brasil dar certo, torce pra minha Bahia dar certo, principalmente minha cidade. Tô muito feliz com a gestão da cidade no momento. A gente pensa um pouco diferente em algumas coisas, mas a gente concorda com um monte de outras. Então, assim, a gente tem que valorizar e dar crédito, né, a quem faz as coisas boas também. Então, assim, acredito na Bahia, acredito no Brasil e Itamaraju. Tamo junto. Muito obrigado a vocês dois. Muito obrigado a G. G, assim, pensou, arquitetou, fica por trás da câmera, apresenta. Coringão, 100%. Segura aqui, segura ali, tá? Não, Segura o microfone. eu sou técnico de luz, técnico de som, técnico da internet, OBS. Não, volta, apresentador, então tem que... O office boy, o cara do contrato O financeiro. cara que comprou a cerveja pra eu tomar. então- E detalhe, né? Ele já tomou cerveja, já tomou um outro mistura ali. Misturou tudo, cara. Eu Vê se tá essa tomei xícara. no copo, teve uma hora que tinha cerveja, água e energética no mesmo copo. E eu tomando, eu falei, não, vou ficar aqui. Isso aí, gente. Então, obrigado a todos vocês. Agradecer nossos patrocinadores também, Ótica Itamaraju e TL Fibra, sempre apoiando a gente.
Próximo episódio tem 3 patrocinadores aí que vão entrar. Bacana. Então, tipo assim, a gente seguindo forte, sem eles a gente não estaria aqui também Sim, ao sim, vivo. verdade. Então, agradecer os públicos, a audiência e até Pedir para compartilhar. compartilhar, E se pedir também inscrever. para se inscrever no canal, porque a gente tem uma audiência alta, mas um número de inscrição muito baixa. Isso. A gente teve mais de 100 mil visualizações na primeira temporada. E, tipo assim, a gente tá com poucos inscritos. Então, cadê essa visualização? Bora se inscrever aí no canal. Exatamente. E é isso, pessoal. Até o próximo Brationcast. A gente faz isso aqui com muito amor pra vocês e aguardando vocês. Não é isso, Boni? Valeu, pessoal. Beijão, com certeza. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. Tchau. Mais de 2 horas. Hã? Pessoal, estamos aqui na ITL Fibra, uma das maiores provedores de internet da região, porque aqui é o único lugar que você vai ter sua internet de qualidade e ainda vai levar para casa TV grátis. Porque aqui a gente está falando de qualidade e velocidade. Vem comigo! Verifique agora se você não consegue acessar, por favor. Nos informe por gentileza o nome completo do titular. Faça aquele procedimento rapidinho, está desconectando o roteador e o aparelho da fibra para estar normalizando para a senhora. Da atualização do sistema para restabelecer a sua rede, sua internet, entendeu? Aqui para mim já é consultivo. E a ITL Fibra conta com essa sala de suporte muito top, com ótimos profissionais para te atender. Aqui a gente atende de segunda a segunda, das 8 da manhã até as 22 da noite. E para você que é de Itamaraju, Teixeira, Alcobaço e toda a região, parabéns, porque qualidade e velocidade é aqui com a gente. E você, tá esperando o que para virar ITL Fibra? Então vem com a gente!